Daninho, bom dia pra você. Bom dia, meu precioso. Firme? Tudo bem? Forte? Forte. Então tá bom. Meu precioso. Meu precioso. Gostei de ver, hein? Meu precioso. Quase o tesouro. Essa inspiração do Chaves. Pensei horas. Como é que eu vou cumprimentar o Leozinho amanhã? Aí eu falo, my precious. Eu falei, não, meu precioso. Você tá muito pensativo, Coutinho. Ele gosta. 51, né, lindão? 51 anos. Você vai chegar lá, lindão. 51 anos pressupõe mais reflexão. Nossa senhora, demais. E a sua reflexão sobre dólar e índice? Bom dia, pessoal. Bom dia, Dieguinho. Bom dia, bichato. Bom dia pra você, viu? O que é? É, Léo Pinheiro, Bom cara. Bom dia o quê? Bicho chato. Deixa eu trabalhar, meu. Deixa eu trabalhar. Vai, Coutinho. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Eu sigo a linha do Gui, né? Eu acho que o índice do seu lado esquerdo, a alta do dia de ontem, esse candle aqui me desagrada. A formação gráfica em si, ok, ela é altista, envelope de alta de curto prazo, etc. Mas, enfim, peço cautela quem fosse posicionar e day traders de plantão. No caso do dólar, o dólar não tem absolutamente nenhuma alteração. Cotado ali em cima daquele suporte R$ 5,694, o número vocês já conhecem. O candle de ontem extremamente desfavorável, mostra uma desaceleração. Difícil dizer se ele termina o movimento e bate no 694 ou se esse candle já é também um presságio de uma possível reversão. Então, na verdade, vou estender ao dólar a cautela que eu peço para vocês no índice. São 9h03, você ouviu o vira. A moeda americana chegou a flertar com o terreno positivo, o Indifut chegou a flertar com o terreno negativo. Tá buscando direção ainda o pregão. São 9h03. Guilherme Cunha, meu amigo, vou passar para ouvir um pouco da sua percepção desse início e eu já adianto. Na sequência, nós vamos falar como falaremos cada vez mais de política. Acabou de pintar um urgente no painel Mover Pro. Eu peço uma rápida licença aqui, só para pagar a informação e depois eu vou com você para na volta do seu comentário da abertura a gente aprofundar. Tem tudo a ver com política, como terá cada vez mais a ver com a política. Eu fiquei muito orgulhoso da nossa audiência quando só 4% do público votou ontem na opção não acompanho política para tomar decisão de investimento e trade. Eu fico orgulhoso porque no Brasil, nós precisamos saber a praça em que estamos. No Brasil, é muito ruim você não olhar para a política para pensar para onde a coisa vai. Ah, Léo, mas a minha perspectiva é longo prazista. Bom, isso atenua a necessidade que você tem de olhar para a política, sem dúvida, mas não te tira a responsabilidade de considerar as movimentações de Brasília. Isso posto, amigos, política sempre importa e impacta a precificação dos ativos. Quanto mais no atual contexto, em que nós temos a fraqueza de Luiz Inácio Lula da Silva sendo colocada nos preços com vista ou com vistas ao pleito de 26. Isto posto, vamos ao urgente do painel Mover Pro, segundo o qual, de acordo com a Paraná Pesquisas, Lula perderia para Jair Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. O levantamento do Instituto Paraná foi divulgado nesta terça. O presidente Lula seria derrotado pelo ex-presidente Bolsonaro no primeiro e no segundo turno das eleições, caso a disputa acontecesse hoje. É o que mostra o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. No primeiro cenário testado, Bolsonaro teria 36% dos votos contra 33,8% de Lula, primeiro turno. O cenário configura empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos percentuais para mais e para menos. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 7,7%, o cantor Gustavo Lima, com 5,1%. E fecham a lista a trinca de governadores. Ronaldo Caiado, de Goiás, com 2,7%, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, com 2,7%, e Helder Barbalho, do Pará, com 1,1%. Daqui a pouco a gente aprofunda mais essa história. Temos algumas manchetes políticas aqui para apresentar para vocês. São 9h05. Guilherme Cunha, sobre a abertura em si, nós temos a curva de juros pedindo agora 5 pontos base e meio a mais nos prêmios. O dólar está avançando 0,10, R$ 5,729. E o Indifut está caindo praticamente 0,10. São variações percentuais que não sugerem uma clareza de direção, né, Gui? Mas também, todavia, entretanto, Léo, quando a gente olha para o mercado, aí que estava a grande pegadinha que a gente rapidamente tentou trazer o insight e alguns devem ter pego. Nós temos tudo positivo, né? Nós estávamos com o DXY, com as bolsas
quase que predominantemente para cima e commodity também para cima. Então sugere o quê? Que o mercado vai ser um dia mais produtivo. E aí o que a gente ensina muito para nossa audiência? O gap já desconta tudo, Léo. Então quando a gente acordou lá para cima com o índice, já acordou levemente para baixo no dólar, já era um prenúncio do que nós estávamos trazendo de uma movimentação técnica, tá? Então quando a gente olha pro dolinho aí, parou no 5,70 psicológico de um suporte do Haddad e tem o IFR querendo fazer com que tenha o subirás para depois descerás, tem um Banco Central anunciando aí um swap em linha, né? Alguém tá querendo sair, então vai gerar liquidez para essa turma poder fazer o seu fechamento de posição, então o dólar pode vir sim a obter a sua alta para depois a queda. E o índice é o que estava, entre aspas, mais evidente, tá? Então o gap desconta o pré-mercado, deixa aí tudo muito bonitinho e abre numa região onde é muito mais uma perspectiva de contabilidade de lucro do que uma sequência do movimento. Óbvio que depois de ele fazer essa queda, né, chegar no primeiro grande suporte que ainda está distante, a gente pode ter uma reviravolta no humor do dia. Mas pro trader, essa abertura foi doce demais, Léo. Todos prontos? Vamos começar a embarcar aqui numa bateria de manchetes sobre política. Foram 3 ou 4 que nós separamos, Gui, e aí a gente vai tabelando. O Guilherme não é analista político, o Coutinho não é analista político, tampouco eu e o Diego somos. No entanto, a política tem mexido cada vez mais com o potencial de precificação, isso é muito importante. Deixe a paixão de lado, tenha você a visão ideológica que tenha. E busque observar a política, tentando extrair dela as evidências para uma tomada de decisão mais segura, mais interessante, mais estratégica para si. Isto posto, são 9 e 8, até para eu mergulhar, pedi para o Coutinho revisitar o comportamento gráfico, Coutinho, caso tenha havido alguma novidade. É um dólar parado no 0 a 0 agora e é um índice futuro também parado, 0 a 0. Curva de juros pedindo 6 pontos base a mais nos prêmios. Pintou alguma novidade ou um marasmo? Sério, Leozinho, dólar do seu lado direito, da terceira não passa, não passou, segue restrito dentro do canal de ontem, R$ 5,707, R$ 5,733, figura de curtíssimo prazo do dólar, extremamente ruim. Se tivesse que assinar, assinaria para baixo, mas eu teria bastante cautela. Índice do seu lado esquerdo, canalzão de baixa para o índice também sem figura gráfica. A priori, o que me gera uma dissonância também, assinaria para baixo. Eu seria um pouquinho mais comedido na entrada. Obrigado, Coutinho. Vamos lá, quase 1.900 pessoas mergulhando com a gente aqui. A primeira manchete nessa história que a gente vai contar para vocês passa pelo trabalho de apuração do Diego, que achou na faixa das 8 da manhã o seguinte destaque. Após Datafolha, ministros criticam o Ministério da Fazenda em reunião com Lula e sem Haddad. Governo se reúne após a pesquisa indicar queda da popularidade de Lula e aponta Pix e o caso da blusinha como principais desgastes. O ministro está fora do país em visita ao Oriente Médio desde o dia 14 de fevereiro e só estará de volta na madrugada da próxima quinta, dia 19. Vamos ver aqui o corpo do texto. O presidente Lula recebeu ministros na Granja do Torto para discutir a crise de popularidade que o governo enfrenta e atingiu níveis inéditos, segundo o último Datafolha divulgado na sexta-feira. Na reunião, que aconteceu 2 dias depois, no domingo, foi apresentado ao presidente o seguinte diagnóstico. Desde que Lula assumiu seu terceiro mandato, as medidas que mais desgastaram o governo partiram de ações do Ministério da Fazenda. Que fogo amigo contra o Haddad, hein? Fernando Haddad, o titular da pasta, não estava na reunião. O ministro está fora do país, em visita ao Oriente Médio, desde o dia 14 de fevereiro, e só estará de volta ao país na madrugada da próxima quinta. Eu não sei como são os valores de cada um dos ouvintes que estão conosco, mas eu aprendi cedo lá em casa que quando você vai problematizar o trabalho de alguém, há um pressuposto ético que esse alguém esteja na sala. Fato. Se você taca pedra no trabalho de alguém e esse alguém não está ali para fazer um contraponto, isso é duvidoso do ponto de vista moral, para dizer o mínimo e manter a elegância. E foi o que os outros ministros fizeram. Não se trata de defender o Haddad ou de criticar o Haddad, atacar o Haddad. Pode ser o Haddad ou qualquer outro ministro. Eu estou me referindo a um princípio em que eu particularmente acredito. Não sei se vocês acreditam. Mas já me parece aquele fogo amigo escancarado, de letras garrafais. Que não é novidade. Quem se sente surpreso com isso
não está entendendo o jogo. Há muito tempo o Haddad é isolado entre os próprios ministros. Estavam presentes, segundo o blog apurou, o núcleo duro do Palácio do Planalto. Padilha, Relações Institucionais, Rui Costa, Casa Civil, Sidônio Palmeira, Comunicação Social, que é o novo super-ministro, é o posto Ipiranga. O Guedes está para posto Ipiranga do Bolsonaro, como parece estar agora o Sidônio Palmeira como posto Ipiranga de Lula. Também participaram a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que já chegou a criticar publicamente o Haddad em vários momentos, e é cotada para a vaga de Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, e Alexandre Silveira, das Minas e Energia. O diagnóstico apresentado a Lula, segundo relatos feitos ao blog, é de que a crise das blusinhas em 23, quando se ameaçou taxar as blusinhas, e no fim do dia se taxou, apesar de o governo ter dito que não taxaria. Foi a brecha, inclusive, usada pelo Nicolas Ferreira para dizer: o governo está dizendo que não vai taxar o Pix, mas quem garante que não taxaria no futuro? Disse que não ia taxar as blusinhas, depois taxou. Ele aproveitou essa brecha para erguer o argumento dele, ou a especulação dele. Como você sabe, esse vídeo do Pix atingiu mais de 300 milhões de visualizações. E do Pix, em 24, foram as medidas que mais prejudicaram a imagem do governo, porque tiveram ampla repercussão nas redes sociais e, fora delas, no mundo real e no cotidiano. Então veja, amigos, nós temos aqui esse diagnóstico levado ao presidente da República, que isola ainda mais o ministro Fernando Haddad, aquele que, gostem ou não, é o tido e havido como símbolo da racionalidade econômica e de uma agenda mais moderada do ponto de vista econômico na atual composição do governo. Quando a gente olha para a crise das blusinhas, claro que do ponto de vista político esse é um argumento, certo? Porque o governo, com alguns dos seus principais personagens, sugeriu que não taxaria, depois taxou. E claro que isso vai resvalar no Ministério da Fazenda, que por outro lado está com essa busca arrecadatória incessante de 2023 consolidada, em meio a uma perspectiva de expansão dos gastos públicos sem espaço fiscal para tal. Então a busca por taxar a blusinha, até me prova em contrário, não é porque se acorda de manhã e fala assim: não temos o que fazer, vamos taxar. É porque a expansão dos gastos públicos, para você continuar com algum equilíbrio, pressupõe que você ajuste ou enxugamento do gasto ou expansão da receita. Se a ideia é expandir o gasto, não é na ponta do gasto que se vê o esforço. O esforço foi para a ponta da receita. E aí as blusinhas não passaram ilesas a este fenômeno. Elas também entraram na roda. E claro que existe um impacto na opinião pública. Mas, de novo, qual que é a questão, a ordem correta das coisas? É questionar a taxação da blusinha ou o que leva à taxação da blusinha? E o que leva à taxação da blusinha é uma expansão do gasto público sem contar com a receita antes, ou sem contar com uma revisão estrutural que coloque em pauta a qualidade do gasto. E aí vem a questão do Pix, que é autoexplicativa, está fresca na memória de todo mundo, não preciso aprofundar muito. Então essa é uma primeira manchete, que na prática revela o quê? Isolamento mais forte de Haddad, fraqueza do ministro da Fazenda e quase uma unanimidade entre os seus pares, entre os seus colegas, de que o problema está lá, na pasta que ele encabeça. Quando a gente sai dessa manchete, vamos para uma segunda, eu separei 3, nós temos a seguinte, ó. Para aliados, Lula 3 parece Janja 1. Oposição quer colar a agenda de ostentação no governo. Em 2023, como o blog mostrou, Janja passou a ser chamada de algoritmo do presidente. Hoje, aliados reclamam que o presidente está isolado. Olha só, o governo costuma usar analogias do futebol para ilustrar a atual crise. No entanto, o cenário está mais para uma luta de boxe. A oposição vem conseguindo encaixar um golpe atrás do outro e o governo não consegue rebater, se quer levantar. A oposição parece ter encontrado uma boa combinação para explorar a inflação dos alimentos aliada aos gastos do governo. Ao passar uma ideia de ostentação, se critica a falta de conexão com o drama real das pessoas. E claro que isso pega. Claro que isso pega, porque conversa com a realidade. Em um vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que já atingiu mais de 300... tá errado aqui o número, ó, 300 milhões de visualizações... Não, minto. Essa publicação dele que atingiu mais de 300 milhões de visualizações é a do Pix. Aqui a Andréa Sadi vai se referir a outra postagem. É um vídeo que atingiu mais de 30 milhões de visualizações, em que Nicolas simula que está no escritório trabalhando e a legenda diz: quando estou estressado no trabalho, lembro que tenho 2 pessoas para sustentar. Ele olha o celular e no fundo da tela estão Lula e Janja. E muita gente, muito influenciador, foi por essa toada também. Em conversa com o blog, Nicolas chama Janja ironicamente de camisa 10 e faixa.
Tradicionalmente, esta é a camisa usada pelo jogador mais habilidoso do time. Claro que é uma ironia. Aliados do presidente, por sua vez, avaliam que o governo Lula 3 tem funcionado no algoritmo Janja 1, o que é uma boa imagem para a gente pensar, em referência à influência da primeira-dama sobre as decisões. Aliás, ela está muito impopular, é impressionante a impopularidade. A oposição comemora e explora erros do governo nos meios digitais, ele ainda patina por ser analógico. Aqui vem o ponto com o qual eu queria fechar. Nós destacamos ontem com o devido peso. Em carta aberta, enviada para aliados e apoiadores, revelada pelo blog, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, analisa como o terceiro mandato de Lula mudou em relação aos dois primeiros. Está isolado, capturado, é outro Lula. O criminalista é um dos mais próximos advogados do PT. Foi na casa dele que Lula comemorou sua diplomação em 22. E ele disse: o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política. Está isolado, capturado. Olha a força desse verbo. Você dizer que o presidente da República está capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor: sua inigualável capacidade de seduzir, ouvir, olhar a cena política. Seja jogando futebol ou lutando boxe, o técnico precisa encontrar um novo caminho. Fecha aqui com essa frase Andréa Sadi no blog. E aí você teve pesquisas IPEC, pesquisas Atlas Intel, pesquisa Datafolha, evidências mostrando essa fraqueza de Lula e a competitividade menor no momento em que falamos. E hoje nós temos essa manchete aqui que mereceu urgente no painel Mover Pro, que há pouco pagávamos. Paraná Pesquisas. Lula perderia para Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Levantamento foi divulgado hoje. Então tá aqui, ó. Presidente Lula seria derrotado por Bolsonaro, 36% para o ex-presidente, 34%, arredondando aqui, para o atual presidente no primeiro turno. Depois você tem os outros personagens que eu citei: Ciro Gomes, Gustavo Lima, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Helder Barbalho. Os resultados levam em consideração a pesquisa estimulada, ou seja, quando é apresentada uma lista de possíveis presidenciáveis aos entrevistados. Os que disseram que votariam nulo, branco ou em nenhum dos candidatos somam quase 8%. Já os que não souberam dizer ou preferiram não opinar são 4,5%. Outro cenário testado foi do segundo turno, quando Bolsonaro teria 45% dos votos contra 40% de Lula. Neste caso, a vantagem do ex-presidente sobre o atual é maior que a margem de erro, portanto não é sustentável dizer que estão tecnicamente empatados. São 10,7% os que disseram que votariam nulo, branco ou em nenhum dos candidatos, e 4% os que não souberam dizer ou preferiram não opinar. Foram 2.010 entrevistas, presencial, o formato, 26 estados e Distrito Federal, entre 13 e 16 de fevereiro, portanto bem quente o levantamento, nível de confiança de 95%. Amigos, não se sabe se o Lula vai concorrer à reeleição em 26. Tampouco se sabe se Bolsonaro vai se manter inelegível até lá. O que se sabe é que o pleito de 2026, Gui, já começou. Léo, e tá pegando fogo. E aí ontem eu amenizei esse movimento e vou voltar a dar a minha devida cornetada hoje mais extensa na ponta política da coisa, visto que o ano passado foi muito evidente que todo o contexto brasileiro da pior moeda do mundo, a bolsa lá embaixo, tudo isso foi feito, obviamente, pela má comunicação do governo, principalmente a comunicação a gente tem que ser pautada aqui nesse contexto. Fala-se muito mal, né? O governo do PT comunicou-se muito mal através dos ministros e do próprio presidente, erro também que a gente obteve da ponta direita quando nós estávamos na pandemia, né? Quem não lembra do é só uma gripezinha, e isso acabou custando muito caro na parte do número 2 na tentativa de reeleição. Então o brasileiro por si só também existe uma comunicação muito ruim, e o ano passado isso fez com que o nosso dólar batesse um contexto totalmente utópico acima dos R$6 e uma curva de juros que obteve um movimento muito estressado, a era Dilma, né? Onde nós tivemos um impeachment da presidente.
Então, quando a gente olha hoje o enfraquecimento desse mesmo governo que causou esse atrito do ano passado, é exatamente o contexto de melhoria que a gente está tendo na moeda daqui do câmbio e também na nossa bolsa. Voltamos basicamente exatamente onde estávamos em meio àquele discurso do corte de gastos, juntamente com a isenção do imposto de renda de R$5 mil. Então, quando a gente olha para todas essas pesquisas, sim, tem um apelo, obviamente, para o nosso mercado. Porém, eu gosto muito do que foi pautado ontem num dos comentários aqui na TC News, que foi o seguinte: nós estamos colocando isso como a cereja do bolo, porque a gente vai ficar evidenciando política em cima da temporada de balanços. Aí eu não vejo tanto sentido, porque apesar de uma taxa de juros estressada, com medo de inflação, todo o cenário que o governo de esquerda puxa para a economia como um todo e a Faria Lima odeia, mesmo assim a gente está falando prévias e resultados trimestrais acima da média, que para mim, quando a gente fala de ações, Bolsa de Valores é o que predomina. Então, sim, o governo está tendo aí um enfraquecimento, isso ajuda a gente a ganhar o modo turbo, mas estaríamos subindo de qualquer forma, tá, Léo? Se nós não tivéssemos a mesma contribuição das pesquisas, o movimento na Bolsa de Valores de alta surgiria da mesma forma. Todo mundo perdeu dinheiro no passado, estopou-se muita gente, a Bolsa ficou leve, qualquer movimento dá uma puxada muito agressiva, estava todo mundo pessimista, os que ficaram na venda estão estopando e tem ainda mais probabilidade de altas durante essa semana, não só pelas pesquisas, mas também se qualquer surpresinha no balanço de Vale que está extremamente amassada, é mais 1.000, 2.000 pontos que a gente sobe e vamos querer ficar procurando justificativas. Que a Vale não é só o lance do governo. A gente vai ter em 2026 um atrito muito agressivo, porém a gente ainda tem a perspectiva de queda de juros no segundo semestre, que é o principal catalisador de vir mais dinheiro para a nossa bolsa. Gui, não é preciso ser especialista em política para concluir que Haddad ganhou mais uma manchete que sustenta o seu isolamento. Isso faz preço? Ou a essa altura do campeonato o mercado já não olha para isso? Pô, Léo, se ele sai, entra quem, né? Eu acho que esse é o grande X da questão. Eu acho que o mercado não absorve de uma maneira imediata uma queda de um Haddad, por exemplo, se a gente estiver pautando isso agora aqui na mesa. Então, se o Haddad sai, vai começar a sondar alguns nomes que eu acho que a Faria Lima vai gostar menos. Então, se o Haddad fecha governo com Lula e em 2026 a gente vê quem que vai assumir essas cadeiras, eu acho que é um movimento mais importante e mais relevante para o mercado. Torço para que ele não caia agora, porque se começar a sondar nomes como foi no início da transição de governo, o mercado dá uma panicada raiz. Temos 9h23. Quero agradecer aos 1.900 simultâneos que nos prestigiam. Mandar um abraço caloroso para toda a nossa audiência. Meu amigo Léo Levades, o Flashbull Scalper, o Produtora Musicando também tá aqui. Edson Figueiredo, sempre carinhoso com toda a nossa equipe. Obrigado, Edson. O Kleber Queiroz, também o Renko, o Daniel Queiroz, o Doni Santos. E eu quero aproveitar para pensar alguns comentários que abordaram o seguinte tema, endereçaram o seguinte tema. Pô, mas Paraná Pesquisas, quer dizer, alguns ouvintes que, por alguma razão, não gostam do Paraná Pesquisas. Como, eventualmente, quando a gente traz uma evidência do Datafolha, vem gente e diz, poxa, mas Datafolha. E com qualquer outro instituto de pesquisa isso é muito comum. Aqui tem duas observações. A primeira é, cuidado. Cuidado na hora de saída, já desabonar o trabalho de algum instituto de pesquisa. Eu não sou advogado de instituto de pesquisa, nem tenho pretensão de ser. Mas as pesquisas, elas nos entregam evidências. Algumas metodologias têm mais solidez e mais coerência entre o que entregam e aquilo que a realidade, como tendência, entrega. Outras menos. E aí, a credibilidade maior ou menor de um instituto é legítima para a gente pensar e criticamente considerar, seja a gente quem for. Este é um ponto. Mas você, de saída, descartar uma evidência de uma pesquisa não é o caminho para um bom investidor e para um bom trader. As pesquisas podem sim fazer preço. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, cuidado também com o viés. Muita gente tem algum problema com um instituto de pesquisa. Mas quando esse instituto de pesquisa reforça a visão de mundo dessa pessoa, então a pesquisa vale. Agora, se a pesquisa traz alguma evidência contrária à visão de mundo daquela pessoa, então a pesquisa é vendida, é comprada e etc. Por isso que, nesse atual contexto, o que mais me chama a atenção
é que nós temos diferentes institutos de pesquisa e diferentes metodologias, todas apontando para um cenário. Qual? Lula está mais fraco. A governabilidade está mais difícil. E a competitividade dele para 2026 está menor. Goste você do Instituto Datafolha. Não goste você do Datafolha. Goste você do Paraná Pesquisas. Não goste você do Paraná Pesquisas. Os dois institutos e vários outros no meio do caminho estão apontando para um cenário cuja essência mostra mais dificuldade, desafio para o atual presidente da República manter-se no poder, caso ele venha a vislumbrar a reeleição em 2026. E isso é o que interessa pro tomador de decisão. Isso é o que interessa pro trader e pro investidor. Muito cuidado para não deixar a paixão política, a visão política, o seu lugar no mundo como cidadão, a perspectiva ideológica, se sobrepor à avaliação das evidências. É o nosso exercício diário aqui para levar a você a cobertura mais equilibrada possível na sua tomada de decisão. São 9h26, Coutinho. Bom, você fica à vontade pelo o espaço que você já construiu aqui. É um dia bem de marasmo mesmo para as negociações. Você vê que o dólar está no 0-0, desde que eu comecei aqui a falar com o Gui sobre política. E o Indifut também está caindo no 0,10. Quer dizer, por enquanto nós temos poucas evidências capazes de destravar o direcional. Então, graficamente, não imagino que haja uma novidade. Você fica à vontade para reforçar. E se quiser agregar alguma coisa em relação a essa conversa sobre política, à vontade também, Coutinho. Vamos lá, lindão. Olha só, tá correta a tua visão, né? O índice tá ali praticamente no 0-0. O dólar tá me chamando a atenção. Eu acho que tem alguma coisa, eu vou chamar de disfuncional ou errada. Se você jogar o dólar, olha só o que tá acontecendo com os comprimentos do candle. Eu tô num candle de 4 minutos. Em média, um candle tá variando 10, 12, 15. Então, assim, isso não é normal, tá? Se você puxar aqui o histórico do dólar no fechamento do dia de ontem, você vê que o dólar ele vem fazendo uma certa figura. O dólar hoje, por algum motivo, se você quiser amplificar esse efeito, você pode jogá-lo eventualmente no gráfico de 1 minuto, né? Então, assim, nota que me parece que o dólar tá um pouco mais estressado. Veja, a abertura foi bastante volátil. O dólar aqui agora permanece lateralizado, sem viés direcional, só que com o mercado bastante atritado. Obrigado, Coutinho. Temos 9h28. Bom, Gui, olhando para os preços, é uma meia hora, 50% do mercado de futuros, da qual a gente pode tirar pouca coisa. Dólar 0-0, Ibovespa futuro praticamente no 0-0. A curva é que vai ganhando algum protagonismo ao pedir 8 ou 9 pontos base. Difícil a gente cravar aqui a razão pela qual a curva está sendo puxada. Ontem ela encontrou um espaço para um fechamento, está em disputa qual vai ser a Selic terminal. Te parece que essa curva eventualmente possa refletir, precificar o que poderia ser um segundo turno ou um primeiro turno já, com o Bolsonaro de volta ao jogo e aquela polarização numa reedição de Lula versus Bolsonaro? Ou é forçar a barra? O que a gente está vendo é uma curva apenas num ajuste diante do fechamento de ontem. Leozinho, você tem que pegar os CDs das antigas de Gustavo Lima, tchê, pra você ver o tamanho dele e o quanto isso ainda vai fazer preço. É o imperador, bebê! Você tá doido, Léo? Tem chão ainda para esse 2026 e na data de hoje, movimentos técnicos extremamente relevantes, tá? Ontem a amplitude do câmbio, vamos falar dos 3 ativos rapidamente, se assim você me permitir. Amplitude de 27 pontos no dolinha, não teve ninguém em cima dele. E o Banco Central anunciou esse swap em linha de 3 bi, que é basicamente a saída de algum grande player que vai gerar alguma volatilidade adicional para o nosso câmbio. Então ele vai ficar muito, muito atritado ainda até com que realmente faça a execução. Se eu não me engano, são 10 horas e 40 minutos, entre 10 e 40 e 11 horas que a gente vai deter essa movimentação. Então o dólar, amplitude baixa, hoje não tem como, daqui a pouco vai rasgar e muito provavelmente, mais uma vez eu vos digo, sobe para depois cair, tamo junto, é isso que a gente vai defender. Agora na ponta esquerda, que é o índice, de novo, mesmo com o pré-mercado doce, trazendo as perspectivas mais positivas, tinha que fazer exatamente o que vinha acontecer, buscar um primeiro suporte. Eu ainda acho que ele não vai ser o suficiente para protagonizar uma defesa na ponta compradora e pode vir a escorregar mais perto dos 130 mil pontos na data de hoje, facilmente 790 pontos ainda antes de trazer uma condução de continuidade dos
seu movimento de alta. E a curva de juros, Léo, seguiu a forte queda da semana passada e cai naquele conceito do nada subirás ou cairás numa linha reta. Volta gringo, volta maior fluxo, mercado bagunça até as 11 horas e 30 minutos e aí sim a gente começa a trazer a sequência do direcional, tá? Lembrando que o fechamento ele pode continuar sendo bonito, bolsa para cima, dólar para baixo, até a curva de juros continuar cedendo, mas o começo do dia impossível ter paz. Muito bem, Gui, um abraço em você, 9h30, convido um destaque final em cima da temporada de balanços. Nós tivemos mais resultados divulgados entre ontem e hoje, e o que eu separei, algumas das manchetes que eu separei, vou aprofundar com o Gabriel Junqueira, mas você fica à vontade. Neoenergia, por exemplo, BB Seguridade, no topo histórico, são fortes as ações aqui de BBSE3 e chamaram a atenção pelo lucro bilionário registrado no resultado. Tem Neoenergia também que eu antecipei. Na temporada de balanços, algo a pensar para você se despedir? Léo, do passado, o BB Seguridade gera esse destaque juntamente com a Porto, que saiu uma manchete de aspas, frustração, mas também em recordes de receita. Então acaba sendo a sequência do bom humor do setor de seguros como um todo, tá? Agora, quando a gente olha para frente, não há como não falar. Gerdau, Vale e B3 acabam sendo as gigantescas que nós estaremos olhando para a continuidade de boas precificações para o nosso mercado. Lojas Renner também não pode ficar no radar. Todas essas empresas apresentam os seus resultados entre quarta e quinta-feira pós fechamento de mercado, então imagina só como é que vai ser a sexta-feira para a nossa bolsa brasileira. Então muita ansiedade para Vale B3 principalmente. Vale não apresentou uma prévia muito expressiva, por isso que a gente está querendo achar algo mais produtivo na apresentação oficial do balanço e o fechamento de 2024, e a B3, por mais que tenha tido uma queda significativa da movimentação no ano passado, ainda há grandes esperanças de reverter o mau humor do terceiro trimestre. Então, graficamente, né, a gente tem Vale em resistência, B3 em resistência. Ontem B3 quase conseguiu surpreender, então se romper, se vier fluxo, é bom demais da conta e dá para fazer um din-din por aí. Um beijo do Cunha, like, bora romper, já rompeu essa resistência do 1000, você está demais, Léo, até mais. Beijão, Gui, tamo junto. Amanhã a gente volta a trocar uma ideia. São 9h33. Bom, o Fábio Fares é a nossa próxima atração, ele já tá na ponta da conexão. Só antes me permita um recado aqui do TC Câmbio. Cada vez mais pessoas comprando dólar, euro e outras divisas desenvolvidas internacionais através do TC Câmbio, um verdadeiro concierge, o assistente ideal para te guiar nessas águas e conseguir com as melhores taxas fazer uma dolarização, por exemplo, entre outros movimentos, até mesmo o envio de remessas para o exterior. O QR Code na tela te deixa na cara do gol. O recado em vídeo é o nosso VAR. E olha como o serviço é diferenciado, espia. Para qualquer necessidade fora do Brasil, planejar-se é essencial, pois a principal e primeira coisa a se considerar no exterior começa no câmbio. Veja, o marco cambial já é válido no Brasil desde 2021. Uma série de diretrizes que, mais que regras, vieram para facilitar e modernizar a vida de quem tem necessidades recorrentes de operações cambiais, trazendo mais economia e flexibilidade. Com o TC Câmbio, você tem mais que um agente na troca de moedas e conta com verdadeiros concierges de câmbio. Nesse início de 2025, revolucione. Comece se planejando melhor. E claro, conte conosco para se conectar com o mundo todo. 9h34, TC Câmbio passou por aqui. Valeu. Fábio Fares, meu amigo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Léo, tudo bom com você? Tudo ótimo, bom revê-lo. Fábio, a gente vai começar com o assunto doméstico. Nós temos pautado, gostem ou não de política, os que nos acompanham, a gente sempre endereça aqui que a política, sobretudo num país como o Brasil, é de longe a força com maior capacidade de precificação no curto prazo. E, independente da metodologia ou do instituto, há uma sólida constatação por parte das pesquisas recém-divulgadas. Todas apontam para um enfraquecimento de Lula e uma menor competitividade dele no pleito de 2026. Isso começa a entrar nos preços aqui há algum tempo, pensando na Bolsa Brasileira. Como você tem monitorado esse movimento?
Olha, Léo, eu acabei de chegar de 5 dias em Nova York, onde eu me reuni com grandes amigos que são gestores de grandes fundos globais, e a conversa permeou em relação a isso. A recente visita do Tarcísio a grandes players em Nova York e ao cenário político brasileiro, que sim, muita gente torce o nariz porque política no Brasil virou Fla-Flu, virou Corinthians e Palmeiras, e esquece que, infelizmente, é o principal vetor que faz preço nos nossos ativos. Isso é nítido, o enfraquecimento do presidente, parece que demorou um pouquinho, mas ficou claro que essa turma não tem plano nenhum para nada, vieram com o livro do passado e a gente viveu uma época no passado que não se repetirá. Vide aí que os torcedores de China estão vendo que China é mais um país emergente que empurra tudo com a barriga, mas não vai ser o que foi durante o grande boom de commodities, que não vai vir mais, não existe mais isso. O mundo mudou e vai continuar mudando. A China pode virar uma potência tecnológica e tudo mais, mas é um país emergente. A grande preocupação das pessoas lá fora é o seguinte: estamos muito longe de eleição e começar a fazer preço de ativos no Brasil por causa de eleição é um cenário muito ruim para quem tem que alocar recursos, porque você fica exposto a uma volatilidade enorme. Agora, tem um ponto importante. Isso está só começando, Léo, porque eles me mostraram vários estudos deles e vários dados, muito do que a gente viu nesse rally de Brasil das últimas semanas tem muito mais a ver com o desmonte das apostas pré-eleição de Trump, o que eles chamam de desmonte do Trump Trade, do que realmente drivers local. Tanto que se você olhar para a Colômbia, olhar para México, olhar para outros emergentes, o desempenho tem sido muito parecido. É que o Brasil ele é sempre o exagerado. Ele apanha que nem gente grande e depois ele se anima que nem gente grande. A gente não tem um meio do caminho. Por isso que fica essas oscilações gigantes. Agora, é nítido o enfraquecimento do presidente, é nítido que essas pesquisas vão fazer muito preço, mas lembrando que é muito o que eles falaram lá. Temos 2 anos ainda, é muito tempo. Olha, tentando aqui arriscar uma síntese dos vários pontos que você mencionou, a primeira viagem que você sugere para o nosso público é que a gente recue lá para 2003, para a gente reviver Lula 1 e Lula 2. E de fato, não só o boom de commodities, mas as bases fiscais do país numa condição mais interessante, deixada pelo governo imediatamente anterior, FHC, um hiato muito favorável, você tinha uma capacidade ociosa interessantíssima, que tem que entrar na conta, diferente do Lula em 2023, quando volta ao mandato. E para além do boom de commodities, sustentado por uma China de força irreparável no seu crescimento, ano após ano, o boom de crédito, que também invariavelmente não entra na conta, não é citado. E me parece que é fundamental, Fábio, porque nós tivemos um boom de crédito estrondoso naquele governo Lula 1 e Lula 2. Uma condição de expansão da capacidade de crédito que nós já não temos com os mesmos moldes no cenário atual. Então, embora tenha havido um crescimento do crédito também nesse governo Lula 3, mas não se compara proporcionalmente ao que nós tivemos lá atrás. Então, para te complementar na comparação, quando a gente vai para o espaço fiscal, é só você pegar a PEC da transição, não é? Esse governo ele já começou tendo que correr muito atrás do prejuízo, porque aprovou uma PEC que, entre outras coisas, voltava com indexações que criavam uma armadilha para ele mesmo, o governo. Quando ele aumenta a receita, ele aumenta os gastos de uma maneira insustentável. O arcabouço conseguiu, durante algum tempo, contratar alguma perspectiva, mas a revisão das metas fiscais ao longo de 24 e o afrouxamento que o mercado passou a perceber trouxe um pouco mais da realidade para os preços. Isso posto, bem interessante o segundo eixo do teu raciocínio. Quando você basicamente diz, sem usar essas palavras, que falta um plano, falta uma marca. Muita gente olha para o governo Lula 3 e entende que é um governo que requentou o Minha Casa Minha Vida, reinaugurou o Bolsa Família, mas um governo que não apresentou ainda um projeto capaz o suficiente de mobilizar, de demonstrar uma clareza, um direcional. E agora o que há de concreto é, continuamos vendo um isolamento do Haddad. Eu há pouco trazia uma manchete de uma reunião em que vários dos pares dele se reuniram ou estiveram com Lula, diagnosticando os problemas do governo, imputando ao ministro da Fazenda boa parte deles. Vide crise das blusinhas e vide crise do Pix. E o Haddad fora. Quer dizer, você se reúne para tacar pedra no ministro da Fazenda, que tem que ser, por definição, ministro forte, e ele não tá lá. E aí você tem o avanço do Centrão na boca de uma reforma ministerial. Bom, reflexões postas, a pergunta para você é a seguinte, Fábio.
qual a dinâmica que a gente pode imaginar para a agenda econômica, para a gente carregar o país até 2026? Porque me parece que é uma coisa do tipo, bom, vamos levar como dá para levar. Vamos tocando. Não vejo uma grande mudança, guinada de agenda, por um lado, mais à direita, porque não acho que o Lula teria força na base para sustentar isso. E também vejo espaço limitado para dobrar a aposta naquele movimento clássico de esquerda, com expansão ainda mais forte do fiscal, dado a impopularidade, inflação dos alimentos e afins. Eu vejo uma coisa meio morna, nos guiando até 2026. Você também? O grande problema, Léo, como você muito bem pontuou, quando uma pessoa está enfraquecida dentro de um cenário político, os abutres aparecem. E tudo que você conseguiria negociar com um pouco menos de custo fica bem custoso. Então, aquela história que antigamente se chamava de orçamento secreto, e hoje agora são emendas parlamentares, isso vai ficar muito caro. E é uma enxurrada de dinheiro da onde não tem dinheiro. Então você já tem um cobertor curto de orçamento, você tem um presidente que está perdendo popularidade e depende do Congresso para impor algumas coisas, como, por exemplo, gás para todos, a isenção de 5 mil do IR e mais expansão do consignado via bancos privados e tudo mais. Tudo isso atrapalha na negociação quando você está enfraquecido, porque você tem que ceder bem mais para o grande problema do Brasil. É isso que as pessoas têm que entender. O problema do Brasil não é a direita e a esquerda, é o centro, que é um bando de carniceiro que está lá há 800 anos, drenando tudo de bom que existe no país, para benefício próprio. Famílias e famílias que mandam no país há décadas, e o país não anda para frente, porque tem que ficar sustentando esse bando. Esse que é o grande problema. E as pessoas, elas só enxergam os polos. O problema é o B e o L. Não, entre eles tem um bando de desgraçado no meio do caminho que deveria ser banido, expurgado do cenário brasileiro. Isso tem um custo muito alto para o presidente. E sim, por ele já não ter um plano claro, que como você bem frisou, parece um requentado dos dois primeiros governos, com um toque grande de Dilma II, ele fica a Deus dará. Então você não sabe os próximos passos. E você percebe agora, depois dessa reunião, que dentro da base também está fragilizada, que está um apontando o dedo para o outro, principalmente para o único que hoje as pessoas veem como possível sucessor. Porque vamos supor que ele não concorra à reeleição. Quem será o candidato de esquerda, sendo que o principal hoje, que é o Haddad, está tomando pedrada de tudo e de todos? Como que coloca ele para concorrer? Esse é um outro problema grande que eles vão ter que se resolver entre eles. Toda terça-feira, das 9h30 às 10h, Fábio Fares engrandecendo o Manhã TC News. Daqui a pouco a gente continua o papo. Coutinho, o dólar foi renovar mínimas intradiárias. Chegou à faixa dos R$ 5,714, recuo de 0,18%. Deu algum tempero para uma negociação que andava lateralizada ao extremo. E aí, Coutinho? Deu uma mexidinha, Léo, mas se você olhar, a gente ainda segue dentro daqueles 707, 733. O dólar, ele ficou lateralizado praticamente a sua abertura toda, nos últimos 16, nos últimos 20 minutos o dólar pegou, deu uma cedida, mas graficamente falando, não mudou muito não. Índice do seu lado esquerdo, também praticamente ali, ó, lateralizado, deu aquele repiquezinho ali quando o Gui estava no 130, 710, dá uma subidinha, volta a também ficar dentro de um canal, você pode traçá-lo aqui. Então o mercado, a priori, Leozinho, permanece ainda lateralizado. Daqui a pouco, Lula defende que Petrobras venda combustível diretamente para grandes consumidores para baratear preço. Gabriel Junqueira traz os eventuais impactos que poderiam tocar em Petro. Tem também um desfecho cada vez mais concreto em relação às cadeiras que o governo vai ocupar nos conselhos ou no conselho da Eletrobras. Isso ajudou o papel a dar uma destravada boa ontem. Elet 3 foi um dos destaques de alta. Em instantes a gente aprofunda. Claro, temporada de balanços, BB Seguridade segue atrativa para 2025, depois do lucro bilionário e do topo histórico. A temporada de balanços também nos obriga a falar de Neoenergia, com lucro líquido de quase 900 milhões de reais, o que não deixa de ser uma queda anual de 12%. Gabriel Junqueira chega em instantes para a cobertura do mercado à vista. É daqui a pouco no seu Manhã TC News. Fábio, você trouxe pra gente a ideia de que uma desmontagem de posição
é que ajuda a explicar essa melhora da Bolsa Brasileira, essa queda do dólar, e não um conjunto de drivers locais. Uma exceção a essa sua premissa não é a reprecificação da Selic terminal, que chegou a ser vislumbrada na faixa dos 16% e agora já começa a acenar para a faixa dos 15, 14,75, 15,25. Isso fatalmente ajudaria, como um driver local, a descomprimir os preços. Qual o peso que você dá a essa evidência dentro da sua matriz de risco? Ainda é baixo, Léo, porque muito do que a gente viu foi o gringo. E o gringo fazendo justamente o que ele precisa fazer para equilibrar os livros deles. Se você olhar cotas de fundos locais, a gente ainda está tendo saque em fundos. Então, muita coisa de construção de posição e de cenário, a gente vê grandes gestores como o Kellet, do Alfaqui, falando que vai faltar ações, o próprio Braga, da Encore, falando, olha, em algum momento não vai ter ação para todo mundo, porque está barato e a gente tem esse drive extra de eleição o ano que vem, que pode fazer o Brasil decolar e forte, como a gente já viu algumas vezes. O problema todo, que além de faltarem 2 anos para isso, muito do que a gente viu até agora é movimento de gringo. E gringo que vem para desmontar coisas rápidas. Não vimos posições estruturais. Teve a semana passada Santander fora fazendo conferência, teve BTG fazendo roadshow, a gente vai ter a CEO Conference do BTG agora nas próximas semanas. Você percebe que tem muito interesse, tem muita pesquisa, mas ainda não veio de verdade o fluxo, o dinheiro e tudo mais. A gente voltou para níveis pré-eleição, tanto no dólar como na taxa de juros, olhando para uma Selic com essa atividade depois do IBCBR de ontem bem ruim, uma atividade menor. Mesmo assim, o Newton, que na minha percepção é o melhor cara do Banco Central hoje em dia, o Newton David, ele foi meu cliente durante muitos anos no Citi, na Goldman, é um cara excepcional, um cara técnico muito bom, ele deixou claro ontem. Temos um desafio e vamos ter que rodar com uma Selic um pouco acima do que gostaríamos, porque também tem o outro lado, Léo. Por mais que a atividade está caindo e não tenha muito espaço para subir, as medidas que o governo está monitorando para implementar são todas expansionistas. E nós sabemos a fragilidade que a economia brasileira tem de ter uma inflação persistentemente mais alta. Então, tem que matar o câncer. Não adianta você ficar só tateando. Se essa inflação persistir, vai ter que segurar a Selic. O mercado é pago para precificar coisas com antecedência, mas ele também sabe se ajustar quando necessário. Esse é um bom contraponto. Ontem mesmo nós tivemos evidências antagônicas. Você teve, de um lado, esse IBCBR, que demonstra uma desaceleração maior, mas é ainda a primeira cena, uma das primeiras cenas de um filme que precisa se confirmar, ao mesmo tempo em que você teve IGP-10 superando qualquer consenso e o Boletim Focus com expectativas mais bagunçadas. Então você também tem evidência para puxar essa curva. O mercado ontem preferiu dar mais peso ao IBCBR. Deixa eu trazer exatamente esse gancho que você mencionou. Olha aqui, ó, Valor Econômico destacando. Análise. David diz que Copom precisa de juros um pouquinho além do normal. Fala do diretor, recoloca dúvida em participantes do mercado sobre o que o comitê pretende fazer depois de cumprir o compromisso assumido de levar a taxa básica a 14,25% ao ano no seu encontro de março. E esse é o ponto. Deixa eu trazer uma outra manchete aqui, ó, complementar, porque a pergunta que eu vou fazer pro Fábio toca na reunião de maio. A reunião de março, ela tá ganha, não é? A Selic vai a 14,25%, o guidance vai ser cumprido, e aí a gente vai ver o Galípolo capitaneando o colegiado entrar em campo pela primeira vez efetivamente. E aí a pergunta saborosa, embora difícil de responder, é por onde ele deve ir, o que a gente pode antecipar. Então já vou com esse caminho para você, Fábio. Só uma outra manchete que toca de novo no diretor David, que o Fábio citou. Antes a gente estava num gol de 7 metros. O gol agora tem 12 metros, diz diretor do BC. Você aí do outro lado, você é goleiro? Não, nem gosta de futebol? Mas não é difícil pegar analogia. Eu te dou as luvas, você vai lá pra defender. Aí você tá num gol que tem 7 metros. Pô, já é difícil, hein? 7 metros de gol. De repente o gol tem 12 metros. A chance de você tomar um gol aumenta, certo? E aumenta bem, você quase dobrou o tamanho do gol. É um pouco dessa analogia, da dificuldade que o BC tem pela frente. Em sua primeira fala pública, após assumir o cargo, David afirma ainda que a autoridade monetária sempre se coloca na posição de minimizar os riscos possíveis para chegar na sua meta.
Nós sabemos que as decisões, diferente da Gleisi Hoffmann, Fábio Fares, nós sabemos que as decisões do Copom são colegiadas. Então nós temos ali todo um corpo de 9 personagens para bater o martelo. Por onde você acredita que o Galípolo e os seus irão para ancorar as expectativas para a reunião de maio? Tem água ainda para passar debaixo da ponte até a reunião de março. Mas uma vez que em março a Selic vai a 14,25, você acredita que eles possam deixar algum guidance para a decisão de maio? Ou eles vão seguir com a coisa do continuamos numa pegada contracionista, mas vamos aguardar um pouco mais de evidências para bater o martelo sobre o que fazer em maio? Por onde você acredita que eles vão? Eu acho que não tem como não levar a Selic para 15 ou até um pouco mais do que 15, porque, Léo, veja bem, quando você citou as possíveis coisas que o governo vai fazer, todas elas são expansionistas. Então ajusta a linguagem para antevemos uma continuação do aperto monetário, porém de uma magnitude menor do que ao ciclo atual, ou seja, vai deixar uma porta aberta para talvez subir 0,75 ou meio em maio e ficar com mais uma aberta para poder chegar, na minha cabeça, a Selic terminal é perto de 15,25 hoje. Tem que contrair, vai vir consignado, vem um monte de coisa. A gente sabe que o Brasil sofre da inércia inflacionária. Então, o cidadão comum que tem que reajustar as coisas, ele olha e fala assim, pô, a inflação está 5%, eu já vou reajustar os meus preços para 8%, 10%, porque esse 5% aqui para virar 10% é um segundo. E isso mantém a pressão nos preços e tudo mais. Não tem muito jeito. Quando a gente vê um governo que está olhando para ir atrás de popularidade, a gente sabe que popularidade se dá através de medidas populistas. Você não vai cortar carne agora, a carne dói. Logo, o populismo é expansionista, o Banco Central não pode perder a credibilidade, ainda mais por ser o Galípolo, que é o menino do governo, novo, e tem toda essa estigma do mercado. Será que ele vai ser um homem sério ou ele vai dar uma de Tombini? Esse é o grande medo que ainda existe no mercado. Tombini, sempre lembrado, porque acabou entrando para a história no comando do BC ao ter cortado os juros no momento de desancoragem de expectativas, o que bagunçou ainda mais o cenário macroeconômico naquela altura, foi o presidente do Banco Central na era Dilma. Nós temos 9 horas com 52 minutos. Fábio, eu vou fazer agora uma tabela rápida com o Coutinho, vou para a tabela da volatilidade, que nos vai colocar tempero internacional, e aí eu te ouço sobre as falas dos Fed Boys e Fed Girls ontem e a reunião entre Estados Unidos e Rússia, com a finalidade de encontrar algum denominador comum que possa parar a guerra entre russos e ucranianos. Só que os ucranianos não foram convidados. E aí, hein? Já eu volto com você. São 9 horas com 52 minutos. Relatório. Antes tem Diego Kerber. Pode fazer preço. Olha o mercado à vista na boca do gol, Diego Kerber. E pode fazer preço porque é casa gringa, Léo. JP Morgan reiterando recomendação neutra para Carrefour, reduzindo o preço-alvo de 7,70 ou de 11,50 para 7,70, R$ 7,70. Também reiterado neutro para Açaí, mais preço-alvo reduzido de R$10 para R$ 8,50. E por fim, recomendação para Grupo Pão de Açúcar, que divulga seus números hoje no pós-mercado para venda por parte do JP, Léo. Vamos retomar então, papel a papel. O primeiro? Primeiro foi Carrefour, JP Morgan reiterando recomendação neutra para o papel CRFB3, mais preço-alvo reduzido de 11,50 para 7,70. Coutinho, no pique. Bora lá, 7,41, Carrefour tá na terceira. Nota que a formação gráfica, ela desacelera, então sobe menos, vira, só não desceu. Quem tá comprado, fique atento, você tá exatamente na resistência máxima do movimento, 7,41, o ativo tem 7,45 de limite, cola o stop, 51 de vol, 70, 80 de stop loss, que Carrefour deveria descer. Na sequência, Diego, próximo papel. Açaí, também reiterada a recomendação neutra pelo JP Morgan, preço-alvo reduzido de 10 para 8,50. Açaí, parte superior de um canal, R$ 7,74. Esse FIBO eu posso tirar. Açaí está embaixo de uma resistência que está tocada 1, 2, 3 pela quarta vez. Eu tô acima de uma terceira linha, então também tenho aí motivo para que haja uma correção. Nota que no curto prazo, pelo menos no diário, o ativo sobe ou subiu como se não houvesse amanhã, sem perspectiva e sem figura gráfica. A análise é a mesma, Açaí tem 26 de volta, o stop loss está entre 40 e 50 centavos. E tivemos um terceiro papel. Exatamente, Grupo Pão de Açúcar, que não temos aqui informação de preço-alvo, mas a recomendação foi cortada para venda.
PK3 na fibada, ela ainda pode ir um pouquinho mais longe. Olha só, se você pegar, vamos dar uma limpada rapidamente nesse gráfico e vamos fibar esse cara daqui para cá. O ativo cota R$ 3,14, R$ 3,08 em leilão. O seu upside programado é R$ 3,36, que é congruente, inclusive, com essa resistência aqui do seu lado esquerdo. Também, colo stop, 19 de vol, 30 a 40 centavos de stop loss. Na tela para vocês, a tabela da volatilidade, o gancho para a gente falar de tempero internacional com o Fábio Fares, o DXY toca 106,96 pontos, voltando para a faixa dos 107. O VIX está em 15,5 pontos, é uma alta de 0,90. Os yields de 2 e de 10 anos sobem em média 2 pontos base e meio. O Diego Kerber monitora Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros. Pois é, todos eles subindo neste instante, tá, Léo? Nós temos o Dow Jones Futuro em alta de 0,17%, o S&P Futuro sobe 0,34%, o Nasdaq Futuro tem avanço de 0,42% e mesmo o Russell 2000, que bem no início do esquenta estava inclusive no negativo, agora sobe 0,16%. O pré-mercado americano constata: Tesla vai subindo 0,50, Amazon 0,30, Meta no 0 a 0, Google avança 0,60, Nvidia sobe quase 2%, atenção, Nvidia provavelmente inaugurando o pregão acima dos $140 no mercado à vista. Apple 0,15 de avanço, Microsoft 0,29. Qual a notícia? Nenhum papel ameaça cair por enquanto, todos no verde que te quero verde. Vamos ouvir o Fábio Fares sobre o tempero internacional. Hoje com um destaque, nós já vamos revisitar a agenda e nós temos às 10h30 ao meio-dia fotos importantes, pode ser inclusive o seu destaque final já. Mas por hora, Fábio, eu queria me ater às falas dos Fat Boys e das Fat Girls, me inspirando no que eles colocaram ontem para o público. Michelle Bowman alertou que há riscos de alta para a inflação e defendeu a atual pausa das Fed Funds, assim como Patrick Harker, que projetou que os preços só vão chegar à meta de 2% num prazo de 2 anos. É higher for longer mesmo, hein? À noite, foi a vez de Christopher Waller. Ele também destacou o caráter desigual, acidentado e mais lento do que o esperado em relação ao progresso da inflação em direção ao target. E disse que enquanto o juro estável for, a decisão é apropriada, porque a inflação está mais teimosa do que o imaginado. São Fed Boys e Fed Girls dizendo: é melhor puxar o freio de mão e wait! E aí, Fábio? Eu concordo e é consenso. Eu tive reuniões na sexta-feira lá com o pessoal de hedge funds e todos eles, inclusive, veem mais risco de ter que voltar a subir juros em algum momento esse ano do que continuar cortando. Ninguém acredita que vai ter espaço para cortar juros esse ano, dado a inflação mais persistente e todos os planos de implementação das políticas do governo Trump que são expansionistas, tanto na parte tarifária como no corte de impostos. Então, como os salários continuam sendo reajustados acima da inflação, como nós estamos tendo alguns problemas aqui e a história do petróleo vai demorar para virar realidade, né? Um dos motivos que a gente vê esse apressamento do governo e uma paz entre Rússia e Ucrânia para tentar normalizar principalmente o mercado de energia. Porque o drill, baby drill aqui vai demorar um pouco, dado a destruição que o governo democrata fez nos últimos anos na indústria local petrolífera, principalmente o pessoal do shale, que está bem machucado, com caixa baixa e não tem condições de sair drill, baby drill antes de encher o caixa de novo. Logo, eu entendo o Fed. A única coisa que me preocupa, Léo, e talvez tenha chamado a atenção de vocês também, é que nas duas últimas aparições do Powell ele foi muito mal. Um Powell mais nervoso, mais inseguro, passando mais incertezas do que confiança. Isso atrapalha demais, porque a autoridade monetária ela é feita para justamente tirar a incerteza e a volatilidade do mercado. Só que o Powell ultimamente tem adicionado mais volatilidade e incerteza do que ajudado o mercado a entender os próximos passos. Tem presidentes de bancos centrais com carisma, voz forte, postura sólida. Não costuma ser muito a do Jerome Powell, não costuma ser muito a dele, né? Não é um personagem exatamente carismático, forte na maneira como se coloca, conseguiu manter expectativas ancoradas em alguns momentos, bagunçou expectativas em outros. O Fábio está se referindo aqui a uma última fase um pouquinho mais desequilibrada do Powell, ou um pouco mais frágil dele. Vamos ver a próxima decisão de juros lá nos Estados Unidos. Agora, Fábio, dá uma olhada nessa manchete aqui, ó. Autoridades dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem para discutir guerra
guerra na Ucrânia. Encontro em Riad, na Arábia Saudita, marca a primeira discussão oficial entre os dois países sobre um acordo para o fim do conflito. Você acabou de antecipar que essa movimentação, que vem sendo ou vinha sendo prometida há algum tempo, tem um interesse profundo do Donald Trump para reacomodar, reorganizar as cadeias de produção a fim de que a inflação desça. Ele precisa disso para uma estabilidade macroeconômica a fim de que o seu mandato vá mais longe. O problema é que a Ucrânia não foi convidada para a festa, né? A Ucrânia não vai participar e não vai aceitar a proposta de paz vindas das tratativas entre americanos e russos. Foi pelo menos o que disse o Zelensky. Qual que é a capacidade de precificação dessa manchete, uma vez que, mesmo que um denominador comum seja encontrado, você não tem a legitimidade concedida por parte dos ucranianos? Olha, Léo, o Zelensky hoje ele tá na posição daquele cara casado que quer ir pro bar tomar uma com os amigos, mas a esposa que manda em casa e falou, você não vai, entendeu? E ele vai aceitar exatamente o que a esposa fala para ele, porque ele sabe que senão ele dorme na sala ou dorme até no hall social do prédio dele. Ele não está em posição de querer muita coisa. Ele falhou grotescamente durante muito tempo. Ele e o Putin são os dois culpados. Os Estados Unidos têm uma culpa grande de ter permitido isso acontecer como maior potência do mundo. Tinha que ter chamado a turma e não deixado nem essa guerra começar. E agora o Trump, obviamente, não só por uma promessa de campanha, acabar com a guerra, mas também por enormes interesses de resolver o problema da energia, que é a base da inflação global, vai impor aquilo que ele achar, ele e o time dele acharem que for necessário fazer. E eu garanto, assim, conhecendo o pouco que eu conheço da história entre Estados Unidos e esses dois, que o Zelensky vai aceitar exatamente aquilo que impuserem. Inclusive ontem o Macron, que é outro também que vai ser colocado no lugar já, agora que acabou o oba-oba de homens fracos no poder, veio falar que a Europa vai fazer um grupo para ver se vai aceitar. Ele é outro que vai pôr o rabinho no meio das pernas na hora que o Trump latir na orelha dele e ficar esperto, porque os Estados Unidos voltou. Se tem uma coisa que ficou nítida na viagem agora, nas reuniões que eu tive em Nova York, é que a grande maioria dos gestores lá fora estão apostando em mais uma temporada de excepcionalismo americano, dado as condições da economia americana e o poder que os Estados Unidos têm, inclusive por causa da moeda e as dificuldades de Europa e tudo mais. Então, infelizmente, nessa história, o Zelensky tem que ficar esperto e aceitar o que for necessário para acabar com isso, porque, inclusive, o país dele está destruído e o povo ucraniano merece voltar à normalidade. Então, assim, essa guerra tem que acabar, já passou de um absurdo que é, foram 2 anos e meio já disso. É questão do tipo, você não foi convidado, meu amigo, porque você é o cara que vai fazer o que a sua esposa mandar, aceita e cala. Ô Fábio, embora a gente tenha estourado o horário, eu me sinto obrigado a fazer essa pergunta, é uma curiosidade que eu tenho. Você transita com muitos gestores e personagens de outros países desse mundo. Então eu quero te perguntar, há quem sugira que essa postura mais aguerrida do Trump, ela desperta um anti-americanismo. A ideia de que ele vai pisar no calo, inclusive de vizinho, de aliado, de países que, em tese, celebram o mesmo conjunto de valores, vide democracia liberal. E que isso vai despertando aquela ideia do, caramba, eu lá quero Estados Unidos, preciso, não consigo virar as costas para os caras. Mas os chineses, quando batem na minha porta, não buscam impor uma cartilha de princípios e valores que eu tenho que praticar na minha cultura. Eles vão lá e me oferecem, do ponto de vista do negócio, condições muitas vezes até melhores. Você sente, qual que é o tamanho, o corpo dessa tese nas rodas de conversa, no trânsito que você tem com outros gestores e personagens pelo mundo? Você sente que há um sentimento de anti-americanismo ou não? É aquele saldo de tem que descontar o jeito muitas vezes aloprado, verborrágico do Trump, e no final do dia o que ele vai conseguir é construir pontes e não o contrário? Eu acho que existe sim um pouco disso, mas por causa da bagunça que a gente deixou, né? O mundo passa nos últimos anos com um bando de líder fraco. Quando chega um alfa na sala, todo mundo fica meio com nojinho. A China, ela pode não ser um alfa na relação de latidos, mas o Xi Jinping é um cara que impõe respeito, personalidade e ninguém vai contra ele. Igual o Putin, você vê a quantidade de acidentes em janelas russas acontecem com quem contraria o cara. Isso faz parte da política. Eu acredito que
essa dependência dos Estados Unidos vai ajudar muitos países a voltarem a ter homens fortes ou mulheres fortes no poder, como nós temos a Georgina na Itália, a Espanha quase virou para o outro lado, a Inglaterra, a Europa, vários lugares precisam dessa mudança, o próprio Canadá. Vide que nessa discussão Canadá e México, a presidente do México foi muito mais corajosa e forte do que o Trudeau, que é um menino, né, uma menine, como falam hoje em dia, que só sabe chorar. Então, assim, o Trump causa isso, mas ele escreveu um livro há 30 anos atrás que falava isso, é a forma dele negociar. E uma coisa que eu vi lá, Léo, e eu posso falar aqui, que fica pouco claro para as pessoas. As relações Estados Unidos e China, entre Trump e Xi Jinping, elas vão ser muito mais fortes, é a crença da turma lá, e muito mais alinhadas do que essa briga que a gente vê na plateia, nos jornais, porque um sabe que depende do outro. E é muito mais fácil se ajudar do que ficar se matando à toa, entendeu? Porque ambos precisam um do outro. 10:06, não temos mais tempo. Fábio Fares, muito obrigado, sempre uma alegria recebê-lo. Assim faremos na próxima terça-feira. Um abraço e até lá. Abraço, até a semana que vem, obrigado. Valeu, eu que agradeço. São 10h06. Bom, dizem que o árbitro apita às 10 para o Mercado à Vista. E se é Mercado à Vista, tem Coutinho, tem Gabriel Junqueira, tem o Manhã TC News, mergulhando nas movimentações e no minuto a minuto, curva de juros, que deu uma virada ao longo dos últimos 30, 20 minutos. Agora enxuga pedido de prêmio em 3 pontos base e meio na média. O dólar está caindo 0,14, R$ 5,716, e o Ibovespa sobe 0,19% a 128.796 pontos. Olha, tem leilão ainda rolando, 10:07, eu vejo aqui 3 dos papéis abarcados pelas Blue Chips em leilão, caso de Itaú Unibanco, Magalu, por exemplo. Dá pra gente esperar um pouquinho mais, Ambev B3 também procurando movimentação. Deixa eu cumprimentar o Gabriel Junqueira, já na ponta da conexão. Alô, Gabriel, bem-vindo, bom dia pra você. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Diego, bom dia, pessoal. Mais um dia aí de mercado abrindo em alta, né? No começo aqui a gente viu quando os futuros liberaram a negociação às 9 horas, um mercado um pouco mais de lado, mas a curva de juros já está fechando, o dólar caindo e também o índice subindo, né? Então mais um dia aí que tem tudo para ser positivo, Léo. Essa reprecificação da curva passa pela estimativa de uma Selic terminal mais baixa, o que o IBC-BR de ontem ajudou a consagrar. Por outro lado, você teve o Boletim Focus com expectativas mais desorganizadas e o IGP-10 muito mais salgado do que a pior das projeções. Viu quase em 0,90, se esperava 0,50. Vai ser interessante ver essa queda de braços, não é, Gabriel? Qual fator vai pesar mais para o fechamento ou para a abertura da curva? Por enquanto, a desaceleração doméstica é que está prevalecendo. Bom, Léo, eu acho que as coisas que a gente precisa colocar para a gente analisar a curva de juros é o primeiro. O movimento que aconteceu no ano passado, no final do ano passado, foi um movimento muito abrupto. Essa curva de juros chegou a precificar quase 17% de Selic terminal. Isso é uma Selic muito fora da realidade, né? Então, por mais que a gente tenha um problema fiscal, por mais que o Brasil venha enfrentando dificuldades com inflação, a gente está falando de uma inflação aí que no pior dos casos deve chegar a 7, 8%, né? Ainda está longe de um cenário de hiperinflação, e dessa forma, né, o mercado estressou demais a curva, e eu vejo esse movimento que está acontecendo agora até como natural, é um movimento de um pouco de volta para a realidade, uma vez que os agentes financeiros começam a ver uma possível mudança no cenário político nacional, e isso é importante ser colocado, né, porque o governo atual, ele perdeu completamente a sua credibilidade, né, e essa credibilidade, ela mostra que ela pode ser retomada, mas não por esse governo, e sim por uma troca de governo. E essa volta da credibilidade pode fazer com que a gente tenha, né, um mercado de juros, principalmente os juros futuros, muito mais tranquilo do que aquilo que a gente vê hoje. Então, só isso já traz ali um desafogo para as pressões na curva futura. Vamos olhar o DIF 35. Eu gosto muito do DIF 35, Léo, porque o DIF 35, para mim, ele é o nosso 10 anos. Né? A gente sempre fala do 10 anos nos Estados Unidos, então vamos falar do 10 anos no Brasil, DIF 35. O DIF 35 é o nosso 10 anos, é um DI que vem aí tendo uma descompressão, você vê que ele está num ponto ali bastante interessante e que ele pode voltar a performar ali, a gente pode voltar a ver esse juros fechar com um mercado um pouco mais leve, olhando para um possível horizonte político melhor,
por mais que a gente tenha ali notícias ruins no fronte econômico, né? Então, isso é outro ponto importante, né? Você fala, pô, mas agora que a inflação está subindo, que o IGP-10 veio super acima, que a gente está tendo recessão econômica, a gente vai falar de desinflação, de alívio na curva de juros, exatamente por isso, o mercado precifica o futuro, então essa puxada aí já foi colocada no preço, o que está acontecendo agora, né? E por mais que a gente não fala também, é importante colocar aqui a taxa de custeio ali da dívida pública, né? Então, principalmente as NTNBs, aliás, que ontem teve o pagamento da série, né, da série par, né? Então as NTNBs pares, a partir de hoje, já estão ali ex do seu cupom semestral, né? Quem tem esses títulos recebeu o dinheiro hoje pela manhã, então já está aí com mais liquidez para investir na bolsa, né? A gente espera aí que compre algumas ações que estão muito descontadas. A gente está vendo esses títulos aí negociando taxas que o governo não consegue se financiar. Um governo não consegue pagar IPCA mais 7,5 para se financiar, isso não existe, né? Então a gente precisa que esses títulos voltem aí a um patamar mais saudável para que a gente tenha sustentabilidade nas contas públicas, Léo. Temos 10 horas com 11 minutos, Coutinho, dólar índice, vamos lá, jogo tá esquentando, dólar caindo 0,18%, R$5,712 e o Ibovespa sobe 0,11%, é você, Coutinho. Bora, doletinha do seu lado direito, doletinha ainda dentro daquele canal 707, 733, cai e começa a desenhar um envelopezinho de baixa, né? Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Então dólar a priori começa a criar uma estrutura baixista, cota 712, primeiro ponto seria o 707. Índice do seu lado esquerdo, gráfico de 4 minutos, esse daí não mudou absolutamente nada. Bateu ali no 131, 180, né? Fez o fundo aqui na presença do Gui no 710, subiu, foi para o 180, caiu, permanece lateralizado dentro de um canal, oscilando. Índice não tem figura gráfica, a priori deveria ser baixista, olhando simplesmente movimentação harmônica, retornando para o 710. O chat mais atento, elétrico e dinâmico do mercado financeiro destaca: Pecar 3 sentiu, diz o Daniel. Já o Painho tá dizendo, Itaúsa caiu 7, ou tá caindo 7. E o glorioso Orli Fraga registra BB Seguridade disparando. Vamos para a variação teórica de BB Seguridade com o gancho da temporada de balanços, Diego Kerber. Teórica não, Léo, já está em negociação e BBSE3 está avançando 4,26%, R$39,63. Se somar com a queda que a gente teve ontem em BBSE3, agora está subindo no acumulado da semana em 1,98%. BBSE3 na tela para vocês, com o destaque da temporada de balanços, lucro bilionário e topo histórico. BB Seguridade segue atrativa para 25, provoca Infomoney. A BB Seguridade registrou lucro líquido ajustado de 2,17 bilhões de reais no quarto tri. É uma alta de 5,8% na base anual, acúmulo de 8,15 bilhões de reais no ano, um avanço de quase 5,7%. O crescimento foi impulsionado pelas performances da Brasil Seg e BB Corretora, apesar da queda de 13,3% no resultado financeiro devido à alta dos juros. Diante desse cenário, a análise técnica da ação se torna essencial para identificar oportunidades no mercado. A matéria, portanto, nos dá o gancho perfeito para colocarmos Gabriel Junqueira e Coutinho para tabelarem. Junqueira, primeiro você, em cima dos fundamentos, BB Seguridade, que, salvo engano, já era monitorada por você como uma oportunidade há algum tempo, não é? Exato, Léo. BB Seguridade é um belo papel, é um papel que está numa clara tendência de alta. Diria para você que é quase que uma renda fixa, né? Ele só sobe, né? BB Seguridade sobe e é um papel muito interessante, né? Acho que a empresa registrou ali um resultado muito bom. A gente teve um desempenho muito forte da Brasil Seg ali, principalmente com a melhora nos prêmios, melhora na sinistralidade. A gente está falando de uma Brasil Seg que entregou ali 1,3 bilhão de lucro, crescimento de 14% no ano contra ano. Os prêmios aí cresceram 6% no ano contra ano. Apesar de ter tido uma situação no agro, né? Que isso falava-se muito na tese de Brasil Seguridade, tanto o Banco do Brasil, sobre, né, um impacto, né, de uma safra ruim no agro, de preços menores. A gente viu a empresa entregando um resultado muito forte, né? E o que precisa colocar aqui, principalmente, é o guidance, né? Porque quando a gente olha para resultado, pessoal, o resultado ele diz do que passou. Então o mercado ele gosta também de olhar o que passou, porque é importante, né, para ver se aquilo que foi previsto, aquilo que está sendo colocado nos modelos de fato faz sentido, mas olhar também para o que vai acontecer.
acontecer. E a Brasil Seguridade soltou o guidance de 2025, guidance com crescimento de 11% no lucro estimado. A empresa deve continuar entregando um belíssimo resultado. A gente vale lembrar que a empresa ela tem ali com essa Selic, né, um resultado ainda melhor, porque a empresa de seguros ela tende a performar muito bem quando você tem uma taxa de juros maior, não só a Brasil Seguridade, como a própria IRB, que tem sido aqui uma das queridinhas de 2025, e sem contar também o belíssimo pagamento de dividendos que ela vai fazer agora após esse resultado, quase 9% de yield, e isso é muito bom, muito acima do mercado, é quase que um CDI, né, que ela está pagando ali livre de imposto de renda para quem é acionista da Brasil Seguridade até o dia 20 do mês de fevereiro, Léo. No gráfico, BBSE3. Coutinho, que história bonita. Tem a música que às vezes o Leozinho solta, que é aquela... Filme triste que me fez chorar. Aqui é o oposto. Olha lá. Filme triste. Olha lá, Coutinho. Que me fez chorar. Tá vendo? Você já foi muito no cinema e já chorou muito, que eu sei. Você é uma alma antiga, né, Leozinho? Você acha? Filme triste. Filme triste. Agora, o BBSE3 é o oposto. É um filme que é lindo, maravilhoso. Pra quem tá comprado, registre-se. Depende da cadeira que você senta no cinema, você vê o filme melhor ou pior, né? Você senta muito no fundo ali, tá sem óculos, não vai enxergar nada no telão. Então o mesmo filme pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo das condições. Pro comprado em BB Seguridade, o filme é maravilhoso. Pro vendido, a música era essa que tava tocando mesmo. Vamos lá, graficamente, você, Coutinho. 3966 cota, fica atento. Ok, o ativo tem uma clara tendência de alta, tá tudo sob controle. Minha preocupação, eu tô embaixo de 40,52. 40,52 é um objetivo de um FIBO longo predominante, consequentemente ponto de venda. Então, minha contribuição seria, ok, deixa eu subir, cola o stop. O ativo tem 52 de volta, o stop está na casa de 70/80 centavos e vai empurrando. Compras? Não faria, pelo menos até 40,52. Chegando em 40,52, ok. Aí a gente aguarda passar, eu tenho mais 5% de upside, a 4224, e aí eu tenho mais liberdade. Por enquanto, eu iria mais tranquilo, simplesmente fazendo a manutenção. 40,52 é o seu próximo ponto de observação. Daqui a pouco, Neoenergia no radar. Também, Eletrobras. Vai se chegar finalmente a um denominador comum em relação às cadeiras que o governo vai ocupar no Conselho de Administração. Isso destravou o papel ontem. Ainda hoje, Petrobras. Lula defende que a empresa venda combustível diretamente para grandes consumidores para baratear preços. E o Gabriel Junqueira traz mais destaques. Por exemplo, o Guidance de Rail 3 e um post sobre BRF em cima de um relatório do BTG. A nossa cobertura continua. Antes, tem a entrada de Guto Cerávulo, Central TC Investimentos. Ele traz pra gente as oportunidades sempre via uma operação estruturada. O que isso significa na prática? Que ele monitora uma assimetria de alguma ação e faz hedge, se protege via opções. Um outro jeito para você complementar a sua jornada na hora de montar posições e cuidar da alocação de capital. Guto, meu amigo, bem-vindo, bom dia. Vamos com qual destaque hoje? Bom dia, vamos lá. Mas ó, firme e forte, teve esse candle forte, olha lá. Chegou na resistência, isso aqui é o maior fechamento de Petro, tá? Não é máxima, mas fechamento, tá? Então botei aqui uma linha. Ontem rompeu, voltou, deixou de novo um candle de definição. Léo, isso aqui não me convence, tá? É o seguinte, turma, para isso aqui andar, tá? Teria que andar força, tá? E romper mesmo, fechar acima. Você não sabe se vai ter, você tá na máxima, você tá no topo histórico, está bem comprado. Para mim só tem uma coisa para fazer. Olha só, tem um seguro aqui, tá? Uma opção que é a Petrobras O406, tá? De strike 3791 para o mês 3. Você comprando agora, tá? Com base no preço que está agora, 3792, a sua perda máxima é de apenas 1,90. Ou seja, você abre mão de 1,90 da sua rentabilidade e tem 21 dias para ficar tranquilo. Agora, Léo, o papel parece estar querendo subir, né? Está ressabiado. Melhor coisa a fazer, compra o seguro, fica tranquilo. Isso aqui rasgar, meu amigo, isso aí vai rápido, tá? Rápido, isso aí se paga muito fácil e aí vai pegar aí os objetivos. Depois o Coutinho pode dar uma fibada, falar o melhor objetivo para isso. Mas, sinceramente, eu acho que é hora de defesa, né, já que você está no topo histórico.
garantir lucros, tá bom? Pessoal, fico por aqui. Faca na caveira, dinheiro na carteira, chicote neles. 4h30 está lá no chat do ATC, dentro da nossa station, para falar de produto estruturado, falar de long and short e outras coisas, tá bom? Beijo no coração. Valeu, Guto Cerávulo, obrigado pelo seu destaque. Voltamos agora com o Coutinho para já aproveitar para fibar a Petrobras, Petri 4, que era o ativo que o Guto estava chamando a atenção. E aí, Coutinho? Bora lá, pessoal. Petro lateralizada, não consegue bater e de novo tá em cima do 37,90, corroboro com o Guto, tá? Não tenho figura gráfica nenhuma que me ampara essa alta, ou seja, o ativo pegou e sobe por 4 dias úteis de forma consecutiva, mas não tenho pivô, não tenho envelope, não tenho nada. Então, ok, opção número 1, né? E aí vai pro mais conservador em eventual colocação de stop ou reduzir parte da operação, ou como o Guto orienta, compra de opção. No caso aí você vai colocar uma put, ela vai te defender, e aí se o papel eventualmente a 37,90 começa a derreter, objetivo 3545, você está protegido. Então realmente corroboro, acho que o Guto está correto, não tenho figura gráfica que ampara a alta, Petrobras não consegue passar de 3790, fique atento quem estiver posicionado no papel. Perfeito, Coutinho. Bom, a gente ainda vai repercutir as falas do Lula, né, que ele falou de vender diretamente para grandes compradores o petróleo para poder baratear o preço. A gente vai repercutir isso ainda com o Gabriel Junqueira, mas antes disso a gente tem que repercutir essa virada no mercado, né? O Ibovespa vai renovando mínima atrás de mínima, 0,29% de queda agora, nos 128.173 pontos. O índice futuro, por sua vez, está caindo 0,36%, já estão 130.300 pontos. E aí, Coutinho, traz pra nós essa virada que foi mais forte aí nos últimos minutos que a gente tá vendo no índice. Bora. O índice fez um envelope de baixa, mercado cai, mercado lateraliza, mercado caiu. Rompeu 1,30710, era o número da manhã. Agora tá sentado em cima de 1,30420, nota que o mercado tá exatamente em cima desse ponto. O objetivo do mercado agora, em termos de índice, seria 129.950, com um pit stop nesse 130.175, que é uma linha de FIBO anterior. Em termos de viés direcional, tranquilão, o mercado está aqui com canalzaço de baixa, agora testando o suporte no 420 e deveria seguir esse caminho. No caso do dólar lado direito, esse aqui absolutamente nenhuma novidade. Segue restrito 707, 733. Aquele envelope de baixa que estava se formando se transforma num pivô de baixa, ou seja, a figura ainda permanece baixista, mas de novo, dentro de um canal. Tudo que está dentro de um canal, a predominância é do canal. Então, eventuais figuras que se formam dentro de canal, elas sempre são questionadas. Aqui, fez aqui um cai, lateraliza, não cai, faz aqui um cai, corrige e cai, ainda mantém figuras de baixa, mas de novo, numa situação ruim. Perfeito, Coutinho. Bom, bora lá então falar com o Gabriel Junqueira sobre a situação da Petrobras, as falas do Lula ontem, que inclusive defendeu que a Petrobras deveria vender combustível diretamente para grandes consumidores como forma de baratear o preço. Ele participou desse evento da Transpetro, disse à presidente da estatal, inclusive, que reforçasse a comunicação sobre o que acontece na formação de preços dos derivados vendidos ao consumidor final. Inclusive, o Lula usou palavras fortes, né, dizendo que é o intermediário que assalta o consumidor final. E aí, Gabriel? Pois é, Diego, né? E ele ainda falou que ele ficou muito sentido, né, com a privatização da antiga BR Distribuidora, agora com o nome de Vibra, né? Ele falou essas falas, né? Acho que isso tudo diz respeito muito a um momento mais populista, tentando ganhar ali no mercado, né? Ou para a sua base, né? Um discurso de barateamento de preço do combustível, que obviamente todos nós estamos sentindo, mas ao mesmo tempo esse discurso ele não condiz com a realidade, né? Seria praticamente impossível a Petrobras fazer essa venda direta. A Petrobras ela não tem mais uma distribuidora de combustível. Acho que é importante também pontuar que grande parte da formação do preço da gasolina vem em forma de impostos, né? Então, uma vez que ele quer baratear, ele pode muito bem retirar impostos da gasolina, né? O que o governo Bolsonaro já fez na época da eleição de 2022 e, ao mesmo tempo, aí tentar trazer um preço mais competitivo, né? A formação do preço internacional ela é necessária para que a gente consiga ter o abastecimento
não só de gasolina como de diesel. Vale lembrar que a produção da Petrobras de gasolina e diesel não é suficiente para a nossa demanda total, então você precisa trazer de fora esse combustível, e se você não tem um preço competitivo com a importação do combustível, você acaba sofrendo com desabastecimento. Isso seria um problema ainda maior do que uma gasolina um pouco mais cara, né? Então uma fala bastante populista, uma fala que não condiz muito com o que a gente acompanha no mercado. Eu acho que as ações de Petrobras, elas vêm ali sofrendo bastante por conta do Brent. Acho que a Petrobras deu uma certa estagnada, e vale destacar aqui, pessoal, que o que a gente está vendo no mercado hoje é uma rotação clara para os papéis que ficaram mais amassados, né? O dia de hoje ele tem sido um pouquinho mais de correção, né? Aqui a gente está vendo o índice caindo 0,29, o futuro está caindo 0,32, mas ao mesmo tempo o dólar segue também estável ali, 5,718, também corrigindo, e a curva de juros, apesar aqui de estar abrindo, ela está numa certa estabilidade. Então até o momento, nada que possa aí suscitar um movimento de reversão do que a gente estava vendo, e sim uma correção pontual da forte alta dos últimos dias. Não vejo nenhum tipo de motivo para que a gente possa ter uma mudança abrupta de estratégia com o pregão de hoje, pessoal. Muito bem, nós temos 10 horas com 26 minutos. Olha, mais cedo, um dos nossos ouvintes chegou a registrar aqui no chat que Itaúsa estava caindo 7%. Não é bem assim. Essa queda pode até ser verdade se você considerar o valor de ontem, ou o preço de ontem, a que as ações eram negociadas. Porque hoje nós temos DataX, ou seja, a data a partir da qual já se desidrata, já se tira do preço de um determinado ativo o pagamento ou de JCP ou de dividendo. Essa DataX desidrata o papel, mas não é uma queda por condições de mercado, A, B ou C, botão de venda sendo fortemente apertado contra Itaúsa. É apenas a DataX, um ajuste no preço em função do pagamento da remuneração aos acionistas. O Diego tá de olho na cotação de momento. ITSA4 tem qual dinâmica? Exatamente. Só para complementar até a informação, tá, Léo? É um DataX da subscrição, tá, das ações. Então, ontem foi o último dia, né, para os acionistas terem direito a subscrever novas ações no valor de R$ 6,70 cada, no âmbito do aumento de capital da holding no valor limite de R$1 bilhão. Então, hoje é o DataX com relação a isso, tá? Só para pagar então a informação da variação de intradiária de Itaúsa e TSA4, que agora está caindo 1,71%, R$ 9,11. Vamos lá, vamos no pique, Gabriel. Temos muitos assuntos ainda. Neo Energia é o próximo. Ela apresentou lucro de 852 milhões de reais no quarto trimestre de 24, uma queda anual de 12%. Já o EBITDA ficou em 3,07 bilhões, um crescimento de 8% no ano contra ano. Você traz o seu olhar fundamentalista, o quanto que você monitora a Neo Energia, e o Coutinho na sequência tem gráfico, pois não, Gabriel? Bom, Léo, a Neo Energia veio com resultados bastante sólidos, acima da expectativa do mercado, o que é importante, né? A gente viu um EBITDA aí chegando em 2,8 bilhões de reais, isso foi bastante interessante, e acho que é uma empresa que tem tudo aí para continuar se desenvolvendo. É uma tese que está negociando hoje a uma TIR real de 11,8%, isso é uma TIR bastante atrativa, aí, se você considerar, seria como se fosse um título IPCA mais 11,8%, então vale a pena a gente olhar, porque o setor de utilities é um setor mais defensivo e é um setor que, mesmo aí não estando tão amassado como outros, como o varejo, tem apresentado algumas teses muito interessantes, como também aqui vamos comentar sobre o que aconteceu ontem na Eletrobras, Léo. Muito bem, Neo E3 é o ticker, tá na tela. Coutinho fala. Que estilingada, Coutinho! Vamos lá, pessoal. No caso de Neo, o que aconteceu com o meu profit aqui? Voltou. No caso de Neo, dentro de um canal, restrito 18,22,20,59. O candle de hoje é um belíssimo candle de reversão, então, por favor, quem está comprado em Neo, fique atento, porque da forma que esse cara se coloca, você tem aqui praticamente um doji invertido, embaixo de uma resistência. O ativo já cota 20,11 face aos 20,60 do seu topo, então esse cara pode virar. Então, papel sobe bem nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 dias úteis. Só, por favor, fique atento, porque eu tô num canal, faz todo sentido esse cara pegar e voltar para baixo. Lula terá reunião com 5 ministros para tratar de aumento de assentos da União no Conselho da Eletrobras. Elet3 é o nosso próximo ativo financeiro aqui para ser monitorado.
governo tem defendido ocupar 3 cadeiras no Conselho de Administração e a Eletrobras espera, em contrapartida, se desfazer da participação de 35,9% na eletronuclear. Olha, projeções de um desfecho positivo em relação a essa reunião, notícia data de ontem, 16 horas, portanto 4h30 da tarde, acabou ajudando o rendimento, a performance dos papéis. Elet 3 avançou, foi um dos destaques de alta nas negociações de ontem. Vamos ouvir o Gabriel a respeito. Essa é uma novela, Gabriel, que se arrasta e se arrasta há algum tempo. Eletrobras teve boa parte do seu potencial travado em meio a esses ruídos desde o início do governo Lula 3. Será que a gente está próximo de uma situação de resolução? Olha, Léo, tudo indica que sim, então vamos começar olhando ponto a ponto do que poderia ser esse possível acordo. Primeiro, o governo vai aumentar a participação dele no Conselho. Deve ter em torno de 3 cadeiras num total de 10, né? Então 30% do Conselho da empresa seria indicação do governo, o que é um número razoável, porque com 30% você não tem a maioria simples, a empresa continuaria tendo independência de certas influências políticas, continuaria tendo ali a sua atuação ainda livre, né, da questão política e bem privatizada. Então, parece uma solução bastante interessante. O fim da obrigação de investimento em Angra 3 também seria muito bom, porque a gente estaria tirando um capex de 23 bilhões de reais até 2031. E também a questão da dispensa aí do pagamento antecipado do CDE, que seria bastante interessante ali, de 34,5 bilhões, né? Então, tudo isso somado, Léo, o que aconteceria? A gente teria, né, a Eletrobras cedendo um pouco mais para a influência do governo, né, o governo conseguindo ter um pouco mais de participação na Eletrobras, mas ao mesmo tempo ela reduzindo, né, a necessidade de investimentos e capex em outras questões. Isso traz para ela, primeiro, tira uma faca enorme que a Eletrobras tinha na sua tese de investimento, da incerteza sobre, né, a influência política, sobre uma possível até reversão da privatização. Isso já acaba, mata ali pela raiz, o que deve concentrar a empresa nos seus esforços, o quê? De trazer rentabilidade, de melhorar a prestação de serviço de energia. Isso tudo traz para ela ali uma possibilidade de que a empresa continue aí crescendo e continue se valorizando. Eu acho que esse desfecho, Léo, tem tudo para trazer para a Eletrobras um potencial de valorização muito interessante para aqueles investidores que tiveram junto com ela na sua trajetória toda. A análise gráfica do Coutinho vem em instantes, porque o Empire State das 10h30 era um dado esperado. Temos 10h30, temos o Diego Kerber com a informação, pois não? E veio mais forte que o esperado, tá, Léo? O índice de atividade industrial Empire State veio em 5,7 quando se esperava -1, tendo vindo de -12,60. Ou seja, se esperava sair de um patamar bastante negativo para um 0-0 e não só veio com força, como ultrapassou este patamar de 0-0 e foi para alta em 5,70. Léo, se você puder replicar os destaques da agenda, só pra gente ter clareza, porque é uma dupla, né? Às 10h30 a gente tem uma evidência, ao meio-dia a outra. Veja só, esse é o índice de atividade industrial, indústria na veia. Ponto importantíssimo pra gente pensar a força do mercado de trabalho, a resiliência da atividade americana. Boa notícia nesse aspecto. O índice Empire State demonstrou muito fôlego, muita força. A dificuldade mesmo vai ficar com o Fed na hora de cortar juros. Parece que a ideia é o higher for longer, para mais longer ainda. Dá uma olhada agora sim na tabela da volatilidade. A gente vai ter o mercado imobiliário no meio-dia, né? Trazendo a sua outra evidência, a outra metade da laranja. Mas veja só a tabela da volatilidade. Este indicador que o Diego acabou de narrar já foi suficiente para o DXY retomar os 107 pontos. O VIX está avançando 0,90% a 15,50, praticamente não reagiu, mas a curva de juros dos Estados Unidos ganhou um incremento para pedir um pouquinho mais de prêmio sim, hein? Os yields de 2 estão pedindo 2 pontos base a 4,28% e os yields de 10 pedindo 4 pontos base a 4,51%. E aí, Diego, houve impacto para Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros? Eles seguem avançando, tá, Léo? A gente tem o Dow Jones futuro com alta de 0,20%, o S&P futuro em alta de 0,36%, enquanto o Nasdaq avança 0,44%. O Russell 2000 deu uma leve encorpada no viés altista, 0,24% de avanço. Vamos lá, então, paga esta informação, a gente retoma a análise gráfica de Elet 3, Eletrobras, para completar mais uma das notícias que a gente separou. Você, Coutinho. Bora. Eletrobras, cota 3859. Eletrobras no curto prazo, embaixo de uma resistência 3911 e desacelera.
Quem está comprado no seu histórico, extremamente bem comprado, surfou muito bem a compra desse papel. Só peço que fique atento, tá? 3911 é ponto de venda para esse cara, cota 3858, o mercado acaba de abrir. O candle, por enquanto, tá ali meio parado, né? Mortinho ali, assim, não fez nenhum grande movimento de impulsão, muito pelo contrário, chegou a subir, chegou a cair. Acima de 3911, se sair, aí você tem 40,65, sua máxima 43,14. Rail 3 trouxe um guidance, uma perspectiva de futuro. O gráfico de Rail 3 está chegando na sua tela, depois de um canal íngreme de baixa, teve uma recuperação interessantíssima e um envelope de alta confirmado, um sobe, lateraliza, sobe. Coutinho vai dar os próximos passos, depois que o Gabriel trouxer os principais pontos que o guidance da empresa reforça para o futuro. Foi um dos assuntos que você estudou e separou para hoje, Gabriel, pois não? Exato, Léo. A empresa vai divulgar os seus resultados do quarto tri na quinta-feira, né? E aí, com isso, o mercado ele vai focar muito em como que vai vir as estimativas para 2025, né? O famoso guidance, né? Então, a Rumo é uma empresa muito interessante por ser, primeiro, uma das grandes investimentos do grupo Cosan, uma empresa que vem ali de todo o processo de reestruturação da ALL, que era do grupo 3G, foi adquirida pelo grupo Cosan, passou por várias mudanças para conseguir fazer o seu turnaround. E hoje, com todo esse desempenho da Raízen horroroso, né, as atenções dos investidores de Cosan, elas se voltam um pouco para Rumo Logística, que é, além de tudo, a nossa principal operadora ferroviária e a única ferroviária listada na Bolsa de Valores, né? E aí as estimativas para 2025 vêm aqui, como que vai ser, né? Como que a Rumo vai conseguir entregar o crescimento de volume, como que a Rumo vai conseguir competir com o modal rodoviário, que tem sido ali um grande questionamento, né? Então eles imaginam que você vai ter de 80 a 85 bilhões de TKU, né, que é a medida de toneladas por unidade, que devem ser transportadas, um aumento de 2% em relação a 2024. A gente deve ter um EBITDA ali chegando próximo aos 8,5 bilhões de reais, o que pode trazer também um ano um pouco mais de previsibilidade. E o principal ponto do guidance, Léo, que é o CAPEX. Por quê? Porque a Rumo é uma empresa que continua investindo muito. E hoje você fazer investimentos com a taxa de juros atual é um problema, porque você vai alavancar demais a tua empresa e você tem que fazer um investimento muito certeiro para que ele te rentabilize o necessário para que você pague os juros e pague o risco necessário que você vai incorrer naquele empreendimento. Então, entender como que a Rumo vai colocar esse CAPEX é muito importante para a tese de investimento dessa empresa, que é uma empresa que vem aí com uma tendência muito interessante numa safra que deve ser cheia no Brasil, Léo. Pois é, todas as evidências sugerem uma safra daquele jeito e a temporada de balanços, não se confunda, diz respeito à performance das empresas no quarto tri do ano passado. É essa que a gente está vendo agora, certo? Então o Gabriel tá também pegando carona nessa super safra. Coutinho, Rail 3. Pois é, a gente narrou aqui, né? Teve um canal de baixa forte e aí o envelope de alta confirmado. O que você costuma fazer quando o desenho gráfico é esse? Vamos lá, quando eu pego e tiro todo o zoom do gráfico, Leozinho, eu tento achar uma referência. Então assim, você vê que a minha referência ela é fevereiro 23, ou seja, é o fundo do movimento. Então eu trato isso daqui pra cima. Então eu tenho esse cara como fundo, e aí ele sobe, e aí eu vejo se ele eventualmente lateraliza, se ele monta um pivô. Nesse caso ele subiu e lateralizou, montou o primeiro envelope, sobe. Então esse envelopezinho acabou. Rail faz essa pequena correção. Então o que eu trago? É um envelope de alta que se transforma num pivôzinho. Então Rail cota 19,22. Pode cair a 18,93, ou seja, tem uma leve baixa ainda de curto prazo para continuar subindo. A primária de Rail ela é altista, quem está comprado está bem comprado. Não deve perder, pelo menos com muito espaço, 18,93. 18,93 é, ainda se quiser, um novo ponto de compra. O objetivo de Rail passa a ser agora 21,21. Pra gente responder aqui 3 ou 4 pedidos da audiência, o último destaque que o Gabriel separou toca em BRF. E você se inspirou num relatório do BTG. Qual a notícia, hein, Gabriel? Bom, Léo, BRF, né, para a gente que está aqui acompanhando o mercado, é uma tese que foi um grande destaque do ano de 2024. Quem não tinha BRF no ano de 2024 ficou de fora de uma festa muito boa.
e agora em 2025 ela está começando a fazer uma mudança de tendência. Foi o pedido da audiência para que eu fizesse uma análise detalhada de BRF na sexta-feira no almoço de negócios, então já fica o convite para quem está nos assistindo, sexta-feira, 12h45, a gente vai olhar adentro de BRF nessa tese de investimento. Porém, o BTG Pactual soltou um relatório hoje que a gente precisa comentar, porque é um relatório muito interessante, falando não só da BRF, mas do ciclo do frango como um todo, né? Então, para a gente entender essas empresas de proteína, né, seja BRF, seja Marfrig, seja Minerva, seja JBS, é importante a gente entender o ciclo da proteína que eles produzem, né? Então, quando você tem ali, né, o boi, você vai ter toda a parte dos nascimentos, toda a parte da engorda, a parte ali se você vai vender para recria, se vai fazer ou não. Então, entender o ciclo da pecuária é muito importante para as empresas de proteína bovina, e entender o ciclo do frango é muito importante para as empresas de proteína de frango, né? E o ciclo na avicultura, Léo, ele geralmente dura 9 meses, né? Cobrindo todo o período, desde a maturação dos reprodutores até o abate. E dessa vez a gente está tendo um problema no ciclo do frango. Um problema é que esse ciclo ele está se estendendo um pouco mais, devido a uns desafios genéticos que você está tendo ali com frangos que foram modificados para encurtar o ciclo, e principalmente pela taxa de incubação e a mortalidade dos frangos, o que dificultou a expansão do negócio, né? Então você tem ali a incubação dos ovos, porque senão você fica muito dependente ali daquela matriz para que ela consiga chocar o ovo. Você fazendo na incubadora, você consegue chocar mais ovos ao mesmo tempo, né? Então você acabou tendo uma mortalidade maior, isso alongou o ciclo do frango e fez com que a oferta de frango no mercado ficasse escassa, e muito em função dessa escassez da oferta de frango, melhora nos spreads e o preço da proteína bovina, fez com que a gente tivesse um ano de 2024 estelar para as empresas de frango. Porém, para 2025 isso não é o que está acontecendo, né? Então quando a gente olha para o que passou, então um ciclo que durou mais do que o normal por problemas técnicos, você olha para hoje, na verdade as empresas estão investindo muito mais para resolver esses problemas e expandindo a capacidade de alojamento dos frangos jovens. Isso sugere que a gente deve ter um crescimento da produção de frangos no Brasil de 3,3%, e essa taxa pode chegar a quase 7% se as incubadoras melhorarem como estão apresentando essa melhora. Já nos Estados Unidos, a gente deve ter uma melhora de 6%, né, na produção de frango, o que traz um impacto muito forte para a margem da BRF e muito forte para o balanceamento da oferta e demanda desse frango. Então, pessoal, as margens das empresas de frango foram espetaculares no ano de 2024. A gente deve ter o resultado de BRF no dia 26 de fevereiro, que ela deve soltar. Deve ser um resultado muito bom, mas um resultado que já indica um pico de ciclo, que daqui para frente a gente pode ver não só na BRF, como na JBS, que já tivemos aqui um gostinho quando a gente olhou o resultado da PPC, de que a gente pode ver o frango começando a ceder. Não estamos dizendo que o ano de 2025 será ruim, longe disso, continua com margens positivas. Porém, mercado antecipa, mercado gosta de expansão de margem, e quando você vê com resultados que a margem se mantém constante ou comprime, o preço da ação sofre. Eu estou com medo agora, sabe o quê? Ovo de ema. O ovo de ema é desse tamanho, um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. Eu passo. Vamos para análise gráfica, Coutinho, pois não. Bora, BRFS3 está na tela, BRFS3 é baixista, cai desde janeiro, vai na contramão do mercado, ativo cota 1,939. Se você olhar o FIBO dele, BRF ainda tem espaço para queda, tem dupla confirmação de suporte a 1,757 e 1,731. Quem está comprado, logicamente, está mal comprado, e a coisa ainda pode piorar. Você tem aí conta rápida, mais R$ 2,10 de possível baixa. 10h42, a gente se despede do Gabriel, atende alguns dos pedidos da audiência e na sequência tem o Alex Martins de volta aqui no estúdio. Gabriel, muito bom, meu amigo, um super abraço, até amanhã. Bom, eu que agradeço, Léo. Deixar aqui só um asterisco aqui, pessoal. O mercado já está começando a melhorar um pouco. A gente está vendo o Ibov aí já retomando um pouco, em 0,11 só de queda agora. O mercado está muito forte. Temos que ficar muito atentos a essa rotação para as small caps que está acontecendo, porque tem muita empresa subindo aí 10%. Dou exemplo aqui, o Grupo Simpar, outro dia estava 3,3, agora já está acima de 4. Própria Anima Educação, que chegou a bater 1,50, já está 2,30. Então tem muita empresa que pode multiplicar o seu valor de forma significativa nessa rotação do mercado, para a gente não perder essa oportunidade, tá? Então a gente vai estar sempre aqui na TC News, e quem tiver interesse nessas análises que eu trouxe hoje, elas estão todas na plataforma do TC para você acessar lá a hora que você quiser. Grande abraço, pessoal, e até mais tarde, porque hoje às 5h30 eu estou lá na sala do trading para fazer com o Rodrigo uma análise desse mercado no final do dia. Valeu! Nossa, que papo bom, hein?
o Rodrigo Costa e o Gabriel Junqueira juntos. Valeu, Gabriel. Deixa eu aproveitar o gancho, pegar a carona. O Rodrigo é o comentarista titular do Esquenta do Mercado no dia a dia. Ele está conosco desde as 7 da manhã, todos os dias. Condução do glorioso Diego Kerber, é um novo Esquenta do Mercado. Comece a sua manhã mais cedo aqui na TC News. Deixa o despertador já na TC News, porque 6h30, 6h40 já começa a ouvir como é que foi o fechamento do dia anterior. Richard Rodrigues dá o seu show, uma das atrações do seu Tarde TC News, para a gente inaugurar e aquecer os motores para o dia seguinte. Aí você tem, logo na sequência, o Esquenta começando às 7, 1 hora de muita informação com os comentários do Rodrigo. Tem o Patrick Pazek, tem o André Almeida também. São os personagens que ajudam o Diego a construir o programa e ajudam, portanto, você a já amanhecer muito bem informado. Léo não tava sabendo, que loucura, vocês estão começando às 7, então a programação ao vivo? Sim, e você tá esperando o quê pra estar com a gente desde cedo? Vem, você vai gostar. São 10 horas com 44 minutos. Coutinho, vamos lá? Tem 4 pedidos aqui. Raiz 4 é o primeiro. Quem pediu foi o Albino Vieira. Membro tem prioridade na hora do pedido da audiência. Pois não, Coutinho? Lateralizado. Quem sabe Raizen achou um fundo. Raizen tem o seu objetivo final R$1,55, cota R$1,87. Se você for pro curtinho, você vê que ela cai, lateraliza, faz aqui um abaulamento e ameaça subir. Quem tá comprado no contexto geral tá mal comprado. Raizen eu aguardaria, quem quiser entrar no papel em função, ou seja, querer na tese, mas eu aguardaria uma eventual figura de compra pra gente pegar e sair comprando Raizen. Por enquanto eu vou manter a figura original, baixista eu vou manter 1,55. O Savan Fará pede uma análise de SOFI, S-O-F-I, SOFI. SOFI Technology, será que é essa? É, pode ser. SOFI, é. Bora, então vamos lá. Lateralizado, em região de distribuição. Figura gráfica, a região é de venda, Salwa, então assim, fique atento. Graficamente, eu não tenho nenhuma figura, muito ao contrário, eu tenho uma figura que a gente chama de figura de divergência. O pessoal tá muito acostumado quando eu falo de figuras de convergência. Essa daqui, ó, ela é ao contrário, ela diverge, ela sai abrindo e depois ela fecha novamente. Essa figura da forma que tá, fica difícil fibar. Eu posso dar uma forçadinha num pivô de alta, como posso dar uma forçadinha num pivô de baixa. Então vou deixá-la como convergente. O ativo cota 1,621, 0,51 de vol, 70,80 de stop loss. Ficaria atento. Se você quiser referências, ok, esse cara não pode perder 14,36. Esse cara melhora acima de 18,40. Onde você ouviu SOFI, você substitua por SoFi, que eu estou estudando inglês. Diego Kerber é um dos meus professores. Nós temos 10h46, amigos, o Financial Juices, uma plataforma agregadora de notícias que nós também monitoramos, destaca: Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov. Concordamos em formar um processo para a solução do conflito na Ucrânia. Destaque de Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, no contexto de reunião entre americanos e russos para um denominador comum, a fim de que a guerra entre russos e ucranianos cesse. O problema é que os ucranianos não estão envolvidos nessas negociações e Volodymyr Zelensky entende que pouco poderá fazer com elas. Em todo caso, um aceno agora já concreto, pelo menos no campo retórico, do ministro das Relações Exteriores da Rússia. Já já eu trago impactos, o Alex voltando nos ajuda a comentar. Faltam 2 pedidos pra gente matar então aqui, ó. Onco3, Fábio Borges tá pedindo Onco3. Vai lá, Coutinho, ó. Double clique nesse cara, vamos dar uma olhada. Tira esse fibo que eu não preciso mais dele e dou um zoomzão para ver histórico. Onco3 está em cima do seu suporte a R$1,92, cota R$2,43. A figura gráfica, ela, apesar de boa nos últimos 1, 2, 3, 4 dias úteis, ela ainda não me dá muita coisa. Nota que eu estou lateralizado na parte inferior, que é uma região de compra. O ativo sobe a 4 dias, mas sem uma figura gráfica que me ampara. Quem está comprado a priori, ok, o ativo deveria ir a 2,73. Se tudo der certo, quem sabe, bate no 2,73, corrige, cai. E aí, eventualmente, monta um pivôzinho de alta. Quem acredita que isso possa ser fundo, gosta da tese, compras parciais, compras sucessivas, preço médio positivo. Para fechar, Coutinho, Embraer, EMBR3. Embraer, EMBR3. Double clique nesse cara e zoomzão. Embraer, recordar é viver, tinha uma compra a R$ 59,06. Essa compra não vinga, ou seja, ela chega a ser executada, mas ela lateraliza, então a figura fica ruim.
fique atento, né? Porque o que eu imaginei? Eu imaginei esse pivô, mercado sobe, mercado corrige e mercado sobe. Não é o que acontece. Quem está comprado, está bem comprado, só fique atento. Perder 5,906 afirma um pivô de baixa, um envelope de baixa, perdão. Então, quem está comprado, fique atento, não pode perder 5,906. Coutinho, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, querido. Brigadão. Tchau, tchau, pessoal. Tamo junto, Coutinho.